bem-vindos! Estamos começando mais um Campeões da Resenha, o nosso programa de bate-papo de toda semana que tem muito churrasco e conversa boa. E ultimamente, hein, velho Vamp? Vários caras especiais aqui, irmão, hein? tá vindo, meus amigos. Que da hora, pô, isso aí também é meu irmãozão, parceiro. Tá hora, ó. Minhas asas aqui, hein? Quero ver a apresentação que você vai dar pro homem. É complicado, hein, cara? Eu costumo não tremer na base, não, mas hoje o cara manja demais de falar, de palestrar, então vamos lá, né? Hoje a resenha recebe um cara que chegou para abrir o jogo sobre as suas escolhas, consequências, superações, os bastidores que a maioria da humanidade nem imagina. Ele que atravessou todos os extremos da vida real, um cara de atitude, de palavra, justo, um homem de responsabilidade independente das situações e posições da sua vida. Vestiu farda, viveu o sistema, viveu o crime, conheceu presídios, mudou as suas escolhas, estudou e conquistou a liberdade até virar um empresário, escritor. A jornada não foi curta não, e nem fácil. Mas ele conseguiu sair da favela e ir para as telas de cinema. Hoje é olho no olho e verdade na mesa. Então, muita energia para receber ele. Ângelo Canuto, nossa estrela do cinema. Que da hora. Obrigado, hein? Parabéns pra vocês aí. Porra, que da hora. Já posso ir embora? Porra, bom demais. Que apresentação, hein? Que nada, ainda tem churrasco pra você, irmão. O prazerzão tá aqui, meu irmão. Prazerzão, que da hora. Pô, encontrava com ele direto lá, ó, tem que ir lá no nosso programa lá, Campeão da Resenha. Ele, pô, pode convidar. Dexter já veio. Tá bom de ter na área. Pô, que massa. Obrigado por você ter vindo aqui, Nossa, cara. A gente sabe que você tá num momento de ascensão muito grande, principalmente por conta de cinema também, né? Independente das outras coisas, de palestra, de tudo que você faz, né? Da sua carreira atual, mas principalmente por conta do cinema. Obrigado por você ter seu tempo pra vir aqui. A gente trouxe você para uma experiência diferente hoje, onde a gente vai fazer um churrasquinho pra você, junto com você também, né? Aqui na mesa da resenha. Espero que você goste e, afinal de contas, você já vai ganhar uma, né? Cara, já tô então vamos ver se você aprova o nosso churrasco, né? Na chegada ele falou, pô, tô lá reformando a sua casa, você falou que tá precisando. É a hora. Pô, que precisando da churrasqueira, acertou na mosca. Pô, acertou na mosca. Já fala pra você, né? Olha aí. Ah, não. Cara, eu vim do Rio agora, acabei de pousar, nem almocei. Eu saio da Jovem Pan, saio do trampo. Já veio dia direto. de gravação aqui eu não como também. Olha. Você tá louco, vamos ver. Aí você vai. Você tem corte preferido de carne? Cara, corte preferido? Ancho, chorizo, picanha, você tem alguma coisa? Sou barrugudinho de favela, mano. É? Que vem, eu vou mandando. Pô, beleza, Isso aqui tem que respeitar. Se chamar de carne é uma ofensa. Como que é o nome? Esse é? Isso é um ancho. É um ancho, isso aqui é um Denver. Esse aqui é o que eu mais gosto. Denver? Denver. Nunca imaginei que ia comer o Denver um dia. É um acém. É um acém um pouco mais caprichado. Eu espero que você goste do nosso churrasco hoje. Satisfação. E eu vou participar da resenha e eu vou ser o churrasqueiro também. É o churrasqueiro que participa da resenha. Normalmente o churrasqueiro fica tá longe. isolado, né? Tudo fechado. Tá isolado. Então é um motivo melhor ainda para você usar a sua churrasqueira, porque a pequenininha também, a portátil, né, que você vai receber, ela também, você vai poder colocar lá na mesa da cozinha. E você vai ver, a gente vai fazer essa resenha aqui de mais de uma hora. Essa pode levar pra qualquer lugar? Pra qualquer lugar, só precisa ligar na tomada. Essa é elétrica. E olha a potência dela, tá escutando o chiado? Eu tô, já tá. Tá chiando, geralmente elétrica não faz isso daí, né? O cheiro já Você vai veio poder aqui. levar pra onde você quiser e você vai ficar ligado que a gente vai fazer um churrasco de mais de uma hora aqui e nós não vamos fazer bagunça e nem fumaça. E todo mundo que vem aqui, Ângelo, é bom que aprende com o que você fala o negócio do sal, né? O lance do sal que eu falo é que eu não salgo antes, né? Você viu que eu joguei a carne aí, jogou né? lá, tá na É porque, ó, rapidinho, ó, você vê, a gente acabou de colocar a carne, né? Acabamos de colocar a carne, se liga, ó. Olha o que tá acontecendo já. Nós já estamos marcando a carne. Se toda vez que eu coloco o sal, eu jogo a carne ali na grelha, eu coloco o sal na grelha. Aí fica aquela casquinha, muda muito o sabor da carne, conforme você vai colocando mais carne com sal, vai cada vez você salgando mais, põe na tábua. Então, se eu não fizer nada, deixar só a carne ali na grelha, cada vez que eu coloco carne, é só resquício de carne. Então o sabor nunca vai alterar. Nunca vai alterar. Nunca vai alterar. Boa dica, hein, cara. Boa. E aí, Aprendi mais um. Por favor, Hoje, faça as honras. você é paulistano mesmo, Ângelo? Eu sou paulistano, sou de São Paulistano Paulo. mesmo? Nasceu onde aqui em São Eu Paulo? nasci, na verdade, em Ferraz de Vasconcelos, no Hospital São Marcos. Mas eu sou nascido e criado em Guaianazes, né? E o seu começo de vida, irmão? No começo de vida? Lá em Ferraz de Vasconcelos? Quando eu me Porque entendo... para chegar nisso aqui, a gente tem que ter um começo. A primeira pergunta que eu faço para todos os convidados é o que há 2 anos e 3 meses? 2 anos e 3 meses. É o começo de tudo para a gente chegar onde a gente está aqui agora. Cara, você fez uma pergunta, Vamp, muito interessante, que a gente, enquanto criança, a gente tem muitas memórias que ficaram guardadas, né? E às vezes na nossa vida a gente sofre de repente um gatilho que te traz uma recordação muito grande. Quando você me fez essa pergunta agora, de quando eu me entendo por gente,
Quando eu fui fazer o documentário Poder Secreto, né, com o pessoal da Boutique Filmes, com o Joel, que é um baita de um diretor, e era um tema tenso, né, um tema polêmico, falar sobre crime organizado, prisão, através da minha própria história. Então é uma responsabilidade muito grande, que às vezes as pessoas perguntam, pô, como é que você fala? Eu não estou contando a história do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu estou contando a minha história e que, por ironia do destino, essas pessoas passaram pela minha história também. Então, se ele contar a história lá, em algum momento, se ele contar um episódio que aconteceu comigo, eu vou entender que naquele episódio eu estive presente. Então, quando algumas pessoas confundem a história, né, para poder chegar na sua resposta, entendem às vezes que eu estou falando de alguém. Não, entenda, eu estou falando da minha história e essas pessoas passaram pela minha história. A minha história ela se permeia desde agora que eu vou falar da minha infância, de quebrada, até o momento que eu me encontro hoje, que é no cinema, nas palestras de alto nível, mas eu permeei pela polícia e permeei pelo crime. Tudo isso lá quando eu começo a narrar para vocês da minha história de infância, que vem a minha primeira lembrança, que o Joel pergunta, Ângelo, ele fez a mesma pergunta que você fez. Qual a sua primeira lembrança quando você tem com infância? E eu nunca havia compartilhado isso com ninguém, nem com a minha esposa, inclusive. E naquele momento, né, que ele fez um acolhimento legal pra caramba, que a gente tinha falado de um tema tenso, me veio na memória, quando a gente era criança, eu e meu irmão, que faleceu, né? Meu irmão faleceu com 43 anos de câncer, me veio à memória quando eu sou filho mais velho. Minha mãe me teve com 17 anos de idade, depois eu tive outros irmãos. Então, na sequência, era o meu irmão, eu, o meu irmão André e minha irmã Ângela. Então, até nesse momento, não existiam as minhas outras irmãs. Só eram nós três. E quando minha mãe havia se separado do pai do meu irmão, né? Porque o meu a gente nem sabe quem é, nem minha mãe sabe explicar quem é. A gente, quando criança, ali em Guaianazes, na rua Carmen Freire, uma casinha bem humilde mesmo, eu lembro do pai dele chegando para trazer um presente para ele. Ele é meu irmão, e tinha minha irmã. Então a gente se entende, eu não tinha essa noção de que, pô, ele não era meu pai, ele era pai só do meu irmão. E aí ele trouxe um presente pro meu irmão, que era um caminhãozinho, aqueles 608 de lona, lembra? Antigamente. E deu de presente pro meu irmão. E toda criança que vê alguma criança ganhar presente, fica na expectativa de ganhar seu presente. Quando eu percebo naquela hora que ele dá o presente só pro meu irmão, ele beija só o meu irmão. E aí eu fico... Essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho enquanto mais jovem possível. Que ele leva aquele presente e naquele momento eu sinto aquilo. E que depois eu comecei a entender. A história vem contando que assim, sabe quando você se sente um ninguém? Quando você se sente um abandonado? Quando você fala assim, mas quem é meu pai? Quando você der um presente para uma criança, você tem que entender a responsabilidade que você tem. Do momento certo de você presentear. Se você não trouxe para uma outra criança, não dá um presente para uma criança na frente de uma outra criança se você não trouxe. Espera o momento certo. Que isso vai mexer muito. Então, minha primeira memória é essa. Antes de você continuar daí com a sua história, até quando te doeu isso? Até hoje. Até hoje? Vai ficar pra sempre, até hoje. Porque uma coisa, às vezes, é a história, né? A história e tal, mas às vezes é a dor. Né? Até hoje, irmão, sabe por quê? Porque quando você tem empatia pelo próximo, você sempre se coloca no outro lugar. Então, eu entendo, quando eu vejo uma criança... E a gente vivencia ainda, né? Quando eu vejo as crianças passando por isso, aí às vezes as pessoas falam, mas antes... Falo, cara, a história se repete. Desde quando eu nasci se repete. Não é porque hoje eu vivo num lugar, a gente vive num lugar melhor, que essas histórias não estão se repetindo. Que as lembranças vão e vai apagar. Você vai lá pro fundão, lá de onde eu vim, de onde eu nasci, eu vejo muitas crianças passando pela mesma realidade que eu passei na minha infância. Pais, os mano, vacilão, um monte de vacilão, fazendo filho na rua e abandonando. Se aconteceu de ter feito amor lá, uma relação sexual a qualquer momento, e teve um filho, aquele momento tão banal para você, naquele momento, porque a forma como você quer tratar o seu filho, ou tratar a gravidez, a moça que você deixou grávida, você continua reproduzindo aquela banalidade, porque você não fez o amor, você não teve uma transa legal. Você fez algo por fazer, só que em consequência disso veio um filho. Você vai continuar sendo irresponsável? Então, eu me sinto esse cara, esse moleque abandonado ainda, me sinto. E todas as vezes eu sou aquele moleque que não ganhou o carrinho. Quando eu vejo uma mina grávida de quebrada, abandonada, que não sabe quem é o filho, que os caras saem pegando e só fazendo e saindo fora, ainda reclama de uma pensão ou coisa do tipo. Sabe? Tudo bem, a gente entende os padrões
de determinação da justiça, mas cumpre. E outra, eu não preciso nem que a justiça me dê um toque, mano. Sabe o que tem que fazer. Eu sei minha obrigação. Só que lá do outro lado eu tenho que construir uma relação que tem que haver uma coerência e um respeito muito grande de responsabilidade sobre o nosso filho. Não é sobre o nosso dinheiro. Eu falo da responsabilidade dos manos, mas eu também atingo a responsabilidade da mulher. Que em razão de ser um cara afortunado ou não, ou quando o cara era duro, nem ligava pro cara também, mas depois o cara estourou, ganhou grana, mudou de vida, aí ela tem toda a preocupação com o filho. Mas por que não tinha quando ele era um duro? Por que não tomou as mesmas medidas, as mesmas decisões enquanto o cara era duro? Porque aí quando o cara acende... o filho, pô, em qualquer situação. Então, essas questões que eu falo, para poder... Essas questões que não se deve discutir. Se deve discutir o amor e o futuro daquela criança. Hoje, na posição que você tá, né, de conseguir atingir um público muito grande, tanto em periferia, né, em favela, quanto em alto escalão, entre bambambãs e tudo mais, como que você consegue se posicionar para poder... Hoje você está transmitindo essa mensagem para nós aqui, no podcast, eu e o Vamp, a galera que está assistindo, muito legal. Mas, no geral, para a massa, como que você tenta se comportar para conseguir passar essa ideia, como um cara que já foi da quebrada, para conseguir com que, sei lá, quem sabe eu consigo mudar a cabeça de algumas pessoas lá? Como que você se comporta diariamente para isso aí? É sempre tentando ir nos lugares? Como que você tenta transmitir para convencer alguém que já foi como você lá, né, no passado, mudar um pouco de ideia? Porque se a gente conseguir transformar uma pessoa só, já tá bom pra caramba, né? Sim, perfeitamente. Cara, eu por natureza, depois que eu fui entender isso em mim, de ser um cara comunicador e sempre trazer um conselho. Por exemplo, eu me tornei mentor a partir do momento que dentro da prisão eu tive um insight de que as ideias que eu trocava com a molecada, eu falei, mano, você acha que o crime é isso? Eu andava numa banca forte na cadeia, vamos dizer assim, de caras ricos, de caras correria que faziam adianto. Até mesmo depois de preso, tem jeito, a gente tentava se inventar. Então a gente continuava se mantendo ali, fazendo as nossas correrias, burlando a vigilância, burlando, errando, 1000 vezes errando. O preço foi caro. Mostro pra você, porque eu cheguei na cadeia com 10 anos e meio de condenação, quando eu me dei conta, eu estava com 27 anos, 29 anos de condenação. Eu tive muito mais condenação dentro da prisão do que quando eu entrei. Então, quer dizer, aí isso também me traz o peso da responsabilidade. Só que nesse contexto, eu pegava os jovens lá e começava a dar um conselho. Eu falei, mano, a gente que tem uma grana, que tem uma condição, que é bem conhecido, que está no alto escalão do bagulho, não vale a pena. Imagina você roubando um celular, mano. Imagina você atrasando lá da quebrada. Roubando moto na quebrada, roubando carro na quebrada, roubando a quebrada. Então, essa conscientização, eu parei para pensar, falei, peraí, mano, isso aqui é ciência, isso aqui é psicologia, isso aqui é a ciência do papo reto. Eu falei, não é aqui que eu tenho que falar, eu tenho que falar lá fora, eu tenho consciência de quem eu sou, do meu pertencimento, da importância do que a história fez comigo. Então, meu posicionamento... Isso vem muito depois. Quando eu falo o começo, vai chegar nisso aí. Você falou ali do negócio do carrinho, negócio da criança, seu padrasto, tudo. A sua infância ali, de crescimento, jogando bola, estudando, achava que era menosprezado no dia a dia. Até chegar nesse ponto aí, até chegar nesse ponto. Levou, Então, ô Vamp, escola, amizade. Essa é a minha primeira memória, né? Aí depois a segunda, uma das outras memórias, me veio até agora à mente, minha mãe teve um outro relacionamento e eu me lembro que algum certo período da minha vida eu cheguei na escola de carro, mas era um táxi. Lembra daqueles Fuscas brancos que tinham uma faixa na porta assim? Aquelas faixas e o bagulho de táxi. Eu lembro porque eu estudava no João de Lima Paiva, né? O apelido da nossa escola era Segundinho. E a rua era sem saída, você saía no portão da escola, né? A rua terminava no portão da escola. E eu lembro que aquele carro bem devagarzinho, indo até lá, e depois eu descia, eu me achava importante, porque eu ia de carro para a escola. Mas isso foi um dos namorados da minha mãe, foi um dos certos períodos, né? E crescendo ali, né? Eu fiz do primeiro ano até a 8ª série no João de Lima Paiva. Jogava futebol na escola, né? Meu sonho era ser jogador de futebol, né? Eu sou de 1973, né? Então, eu fiz um processo... Eu sou 74. Você é 74, tá vendo? Poderiam ter jogado junto, né, mano? Então, poderíamos, né? Olha essa cara folgada, né? Então, e aí, eu fiz peneira no Serra Morena, pra Portuguesa, né? E eu fui aprovado. Era o professor Manolo, na época, ele que era o treinador.
Então, nessa minha trajetória, eu jogava futebol de várzea na minha quebrada, nasci criado na quebrada, trabalhava na feira, vendia doces no trem. Eu sempre fui da atividade. Ajudava em enxelagem, carpir quintal, era aquelas atividades de... Que todo mundo fazia naquela Hoje o moleque só quer saber de tigrinho, telefone e tentar ganhar um dinheiro na internet. Ninguém carpa um quintal, tem vergonha de encher uma laje. Você vai lá que bateu a laje, a gente nem sabe. A molecada hoje fala, que isso, né? Tem vergonha. E eu acredito que muito disso, Vamp, dessa infância empreendedora, dessa maneira, né? Tendo disposição para tudo, porque ganhar um troco naquela época era comprar uma bengala e 100 gramas de mortandela e uma tubaína. Poder levar um café da manhã para casa. Quando você conseguia ganhar uma grana que você pudesse comprar um tênis. Na chuteira, por exemplo, a nossa chuteira era dividida em 2 ou 3. Fazer isso para ajudar em casa, não era nem para comprar primeiro, para comprar para você mesmo. Isso, para ajudar em casa e levar isso para casa. Então, quando a gente comia mortandela, era o sabor mais incrível do mundo. Porque era... Esse experimenta esse pedaço. Esse tá bom de sal também. Tá bom de sal pra você também? Esse é churrasco vai pra você. Esse é churrasco da NASA. Hein? Tá bom a bacia, gostosa? Nossa. Porra, isso aí. Ó, isso aí é mágica, né? Cara, não fizemos nada, você tá vendo aqui, né? Fizemos nada. Só colocamos a carne ali e as churras resolveu pra nós, né, velho Vamp? Mano, impressionante. Massa, né? Porra, bom demais. Viu? Muito bom. Atropelando um pouco a sequência da sua história, você comentou, né, que eu fiz isso e tal, depois até ter a abertura no cinema e tudo mais. Onde você auxilia nos roteiros, né, das séries. Faz consultoria. Não só as que você participou, mas as que você fez a consultoria. Você acha que o êxito delas lógico que se você tá ali é porque é imprescindível, né? Mas você acha que o sucesso de tanto faz um capítulo ou outro, uma cena ou outra, tem mais sucesso porque realmente você consegue transmitir a realidade para as pessoas interpretarem ali? Sim, por você ter vivido? Diferente de um roteirista. O roteirista sabe o que falar. Mas você não, você sabe como colocar nas entrelinhas até a fala que o cara, a hora que o cara tem que se impor, né? Sim. Você conseguiria. Você acha que o sucesso disso tem tudo, tá bem relacionado com a sua vivência? É um conjunto, né, cara? Assim, vamos iniciar pelo diretor, que é um cara que conduz um maestro dessa obra que é sensacional. Se você não tiver um diretor sensacional frente à obra, ela não se desenvolve tão bem. Então, o princípio de tudo é um excelente diretor. No caso nosso da DNA do Crime, Heitor Dália, que é o nosso diretor, é um cara espetacular. Vocês precisam de conhecer, se tiver a oportunidade de vocês entrevistarem ele, vocês vão ver que é um cara sensacional. Pô, bora. Então, por exemplo, mais ou menos assim, tem um baita de um time. Vou fazer uma analogia. Massa. Você tem um baita de um time, mas se você não tiver um técnico que sabe conduzir, ou que sabe falar assim, rapaziada, vou dar liberdade para vocês se organizarem. Como vocês preferem jogar? Vocês já estão mais acostumados. Eu tô ali, eu sou a referência para ver um detalhe ali de fora e ficar lapidando. O que gerou isso? Gerou confiança. Pô, o meu técnico, o cara de repente ele é novo, inexperiente, mas ele olhou para nós com respeito, sabendo da nossa bagagem, e deu a liberdade para a gente montar esse time aqui e ver como a gente vai jogar, em qual formação a gente vai jogar e como a gente vai jogar. Pô, vamos honrar esse cara? Olha só, ele não fez nada em relação a treino, mas ele soube respeitar aquele elenco todo que ele tem à sua disposição. Então o diretor, quando nos conheceu, sobretudo quando ele conheceu a mim, e que eu falei, Heitor, essa cena em razão disso teria que ser assim, aqui teria que mudar, aqui o comportamento é esse, aqui a gente teria que fazer uma vivência com esses atores profissionais, numa vida real, levar eles na quebrada para eles entenderem, porque isso aqui vai trazer elementos que, falando aqui, ele não vai entender. Ele deu a liberdade, que é aquilo, ele falou, vocês conhecem o roteiro, vocês conhecem a trama, vocês viveram a trama. Então, quanto tempo você precisa? Preciso de uma diária para levar o pessoal numa quebrada, preciso de mais uma diária para trocar uma ideia, e no set a gente vai estar junto lá, a gente vai fazendo. O texto aqui não está muito legal, chamou o roteirista e falou, irmão, aqui não está legal, porque a história, aí a gente conta a história. Não é isso. O que é isso? Isso é uma orquestra de um bom diretor que dá liberdade. Que não é aquele cara soberbo que fala, não mexe no meu negócio e tal. Pô, você não mexe no meu negócio, não vai dar bom. Mas se você socializa legal e dá liberdade para cada um trazer sua ideia, evidentemente que tem muitas cenas que ele fala assim, Ângelo, aqui eu vou manter, que eu preciso de manter. Porque aí já é uma coisa do profissional de direção de cinema. Né? Ele sabe você complementar aquilo. É isso. Pode... Então, da mesma forma como não é bom interferir ali, ele também entende que tem que dar liberdade para a gente interferir e modificar algumas coisas. E aí deu esse espetáculo que deu. Que massa, que da hora. É uma troca, o respeito, uma via de mão dupla, né? Que da hora. E quando foi que você entrou pro crime? O que te fez ir pro crime? Cara, na verdade, eu já
a gente já nasce, né? Muitos jovens, às vezes as pessoas perguntam, essa pergunta é interessante. Não é sobre mim, é sobre vários jovens que estão lá ainda. É sobre o cotidiano, é sobre o resultado que aconteceu no Rio de Janeiro. É sobre o resultado disso que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu num único dia. Mas se você pegar por meses nos estados brasileiros, essa carnificina acontece todos os dias. Uma pontual na Bahia, uma pontual em São Paulo, uma pontual no Recife, uma pontual em Minas Gerais. Que se você pegar e trazer tudo perto, todos os dias acontecem episódios como esse. Quais episódios que eu estou querendo dizer? Não é uma ação legítima policial. É uma ação de um policial despreparado, covarde ou até doente. Olha só, policial despreparado, maldoso ou até doente. Então eu estou dando um parâmetro para que as autoridades olhem para essa coisa com uma maneira especial, não com uma maneira julgadora. Basta, a gente já está se julgando demais. Deixa eu entender. Já que não quer entender por que o cara estava com um fuzil atirando na polícia e qual foi sua trajetória de vida, então procure entender qual está sendo a trajetória de vida daquela tropa que de repente aquele cara decidiu que um cara arregado, com um fuzil no chão, de cabeça erguida, resolveu explodir o miolo dele. Nós pagamos impostos para que o policial, diante de um criminoso rendido, que se rendeu, se entregou, por mais que ele tenha feito o que fez lá atrás, se entregou, nós pagamos impostos e queremos uma polícia assassina, uma polícia que não faça justiça, que seja justiceira? Não queremos, tenho certeza disso. Que a maioria dos cidadãos de bem, que tem responsabilidade sobre os seus impostos e que pensa nas causas e efeitos e que tem empatia pelo próximo, porque poderia ser o seu filho lá, vai entender o que eu estou falando. Eu não quero um policial, porque da mesma forma como ele cometeu uma violência lá e aquilo vai gerando nele adrenalina e gerando nele uma sensação de vamos dizer assim, uma sensação de impunidade, quando ele chegar aqui, onde nós estamos gravando aqui nessa região nobre aqui, ele não vai escolher um para atirar não, mano. Ele não vai escolher um para atirar. Então, nós queremos um princípio, um princípio de igualdade real. Não é só igualdade na fala, é uma igualdade na prática. O policial que tá trabalhando lá no fundão da Zona Leste, onde eu nasci e fui criado lá em Guaianazes, ele tem que ter o mesmo preparo e a mesma condição de tratar aqui no Morumbi, nos Jardins, no Itaim Bibi. Ele tem que ter o mesmo preparo, ele tem que ter a frieza para lidar com essa situação, porque são causas e efeitos. Porque muitas das vezes já aconteceram casos aqui de terem matado uma determinada pessoa de família abastada, mas qual foi a resposta? Eu pensei que era. Então eu pensei. Tipo, eu acho, né? Não é o achismo que você tem que tomar providência. Exatamente. Você tem que tomar providência real. A providência verdadeira. Aquilo que você foi treinado. Não para aquilo que você estudou na polícia. Não para aquilo que quando você chega num pelotão e os caras dizem, ei, recruta, esquece tudo. Aqui é rua. Pronto, estragou tudo. Então, entenda que o mau policial que está lá na ponta esperando o recruta chegar, que de repente é um contribuinte para esse tipo de violência. Porque, vamos dizer, se 120 reagiram, 120 teriam que ser abatidos, sem dúvida. Mas dentre eles, será que algum deles se rendeu? Será que algum deles falou assim, ó, desisto? Vendo o parceiro cair ali, arrebentado e falar, soltei o meu, deu tempo? É o cara virar, olhar para o lado assim e falar, igual filme? Igual filme? Quer fazer cena de filme? Filme é arte, é outra coisa. Agora a vida é real. A minha vida é importante igual a sua, Rick, igual a sua, Rick, igual a Vampeta. A nossa vida é importante. Igual porque, se a gente, vamos dizer assim então, entre nós três aqui na guerra, todos nós temos mãe. Todos nós somos amados por alguém. Se você não tem respeito por mim, tenha respeito por quem me ama, assim como eu tenho respeito por quem te ama. Então é essa trajetória que me custa entender. Aí tem muitas pessoas que gostam de ir por discurso violento. Eu poderia aqui estar fazendo um discurso violento. Eu vivi a violência da polícia e a violência do crime. Eu deixei isso me institucionalizar. Um dos sabores mais gostosos da minha vida foi ter voltado a ser ser humano. Porque na polícia eu era desumano e no crime também. Com a mesma proporção. Não tem escolha para qual? Tipo assim, você considera que foi... acho que eu posso fazer essa pergunta. Qual foi pior para você? Qual foi pior para mim? Qual foi pior? O pior foi ser bandido no Estado. Porque o Estado
E a sociedade não espera, não tem expectativa de um policial bandido, não tem expectativa de um policial violento, ela tem expectativa de um policial justo e honesto. Embora eu não fui policial. Eu já era do crime e me inseri dentro da polícia. Num sistema de apuração de falha, que aí eu posso colocar numa condição que é difícil você perceber isso no momento do ingresso do cidadão. Por exemplo, era um cara totalmente limpo e íntegro. Então eu entrei, isso não tem como. Mas e o meu desenvolvimento enquanto policial? Vou te dizer, vou dar só um gancho para você entender. No meu desenvolvimento enquanto policial, o recruta, a minha idade, eu já tinha Vectra, eu tinha Tempra, eu tive Tempra, tive Ômega. Tudo da época, que não tinha a mínima condição de um policial recruta como eu ter. Assim como vários policiais não têm condições de ter o que tem hoje. Tem uma história que você fala que você chegou de motona, não tem uma história? Cheguei de moto. Eu cheguei de moto. Olha só, eu cheguei na verdade 750 num dia. Na verdade, o meu capitão, na época, que esteve envolvido em crimes também, eu vou economizar nomes aqui, ele chegou em um dia com uma SRED 750. Olha o abuso que eu tinha na minha vida. O erro que eu cometia. Mas era moleque abusado. Por isso que eu gosto de falar com a molecada, porque eu sei que a adrenalina te deixa meio abusado. Eu chego no outro dia com uma 1100. Só que ele guarda dentro do quartel. Eu tive que colocar lá na frente. Né? Deixava ali na frente do corpo da guarda. Quando eu fui trabalhar, os caras reviraram a moto inteira. Os caras queriam entender como é que um recruta chegava com a moto daquele jeito. Evidentemente que eu estou fazendo algo errado, porque não tem como. Eu tinha feito na minha apresentação. Eu tinha feito na minha apresentação. A gente não se conhecia pessoalmente. Sim. Eu só escuto dos cortes que a gente vê muito seu, das suas entrevistas que vão falar assim, meio que só vê você, né? Ultimamente só vê você falando, né? No lugar. E eu tinha colocado na minha apresentação, quando eu falei um homem justo, um homem de responsabilidade, eu tinha colocado, e só me deu esse toque agora de falar, com todo respeito, porque eu tinha escrito, quando eu estava colocando adjetivos em você, eu posso colocar adjetivos o tanto que eu quiser em você. Você, pra mim, é um cara que está se tornando meu amigo. Então, eu coloco o adjetivo que eu quiser em você. Eu tinha colocado um homem honesto, justo. Eu tirei o honesto, com todo respeito. Eu tirei o honesto, porque eu não sabia exatamente disso que você falou agora. Eu nunca fiz parte da polícia. Eu já era do crime e daí eu entrei ali dentro para favorecer. Eu sabia disso, Mas eu não sabia em qual contexto que eu colocaria a palavra. Porque se você entrou ali para ser polícia, para fazer alguma coisa útil também para a polícia e virar do crime, você não estaria sendo honesto. Perfeito. E eu só tô falando essa passagem que não precisa nem ter comentários, mas eu tinha colocado como isso. E agora isso que você falou. Eu não fui para ser polícia, eu já fui infiltrado. Eu deveria ter colocado o honesto. Com quantos anos você está fazendo parte da sua... Com quantos anos você entra na polícia? Eu entrei na polícia com 19 anos. 19 anos. 19 anos. Eu entrei em 1993. Faz os cursos tudo. Eu fiz o curso eu fiz os testes no período de 92. Mas antes disso você estava já no CON, que você falou. Já não, o que te bateu na cabeça assim, vou entrar nessa porra? Não, o que bateu foi uma proposta. Que é o que eu costumo dizer, que nada é mais forte que uma ideia. Qual a proposta que eu recebo? Eu sempre jogando futebol ali na várzea. Eu tinha um amigo meu que eu tenho um grande respeito, um grande carinho, que faleceu, que era o Rubão, né, que era o cara que mandava na quebrada perder de vista, que é um cara como eu, que era como eu. Não existia facção criminosa. Não existia facção. Era o crime mesmo, não tinha facção. E eu fazia favores ali, mas esse cara me dava muita dignidade. Nas datas comemorativas me davam uma muda de roupa, sobretudo no final de ano, mas ele me dava muita orientação como um pai, que eu não tinha em casa. Falei, moleque, papo reto, respeito, atitude, seja homem. Então, esses pilares foram me sustentando. Só que quando ele me fez a proposta de entrar na polícia, eu falei pra ele, não é mancada, mano? Ele não explicou se era mancada ou não. Ele só me disse que eu ia ficar rico. E qual moleque de favela que não quer ficar rico, irmão? E eu topo. E aí eu não tinha ideia, até então, que eu tinha um mínimo de sabedoria para conseguir prestar um concurso público e passar com a facilidade que eu passei. Porque eu vi vários amigos meus prestando concurso público e nunca entraram porque não conseguiram passar. E eu, das 2 vezes que eu fiz, eu passei. Eu fiz na primeira vez, passei, só fiquei retido no exame de saúde porque eu tinha desvio de septo, nariz quebrado, né, briga de rua. Aí eu volto novamente, entro numa empresa, empreendo, entro numa empresa, participo do processo seletivo, entro no auxiliar de expedição, espero passar 4 meses, que aí quando dá a carência do meu plano de saúde, eu faço a cirurgia
eu me recupero da cirurgia e começo a faltar na empresa para prestar o concurso público. Porque aquela ideia de ser rico está plantada na minha cabeça. E quando eu passo no processo seletivo, olha só, 2 vezes que eu tentei, eu passei. Eu vou no processo seletivo e chego nele e falo, passei, mano. Ele, cara, você não esqueceu? Eu falei, passei. Dia 24 de fevereiro de 93. Falei assim, eu vou me apresentar lá em Pirituba e vou começar a fazer o curso. Aí ele falou, isso aí. Fica tranquilo. Você sabia para onde você ia? Eu sabia para onde eu ia, Pirituba. Mas você sabia, você tinha escolhido o setor que favorecia onde o cara queria? Não, na verdade era só entrar na polícia. Nem ele tinha ideia. Só que o meu edital e a minha classificação por pontuação me permitiu ser do 2º Batalhão de Choque. Porque quando eu passo segundo colocado na minha turma, aí você tem a opção de escolher a área de choque, que era a rota, 2º Batalhão de Choque, 3º Batalhão de Choque, cavalaria. E tinha o GAT, mas era uma parte, era uma companhia do 3º Batalhão de Choque. E eu escolho o 2º Batalhão de Choque por conta do amor que eu tenho pelo futebol, o desejo de ser jogador de futebol. E eu comecei a fazer escolta desses caras. Que da hora. Né? Entende? Eu faço escolta deles e esse meu desejo, essa minha paixão pelo futebol me fez escolher isso. E aí moto também, porque aí eu entro para a Rocan, fazia escolta deles, né, de futebol, mas eu estou servindo ao crime. Eu estou ali enquanto policial, tenho que me comportar, aprendi tudo, sei todas as regras, todo o comportamento, fui policial, trabalhei na rua, trabalhei em ocorrências que salvaram vidas, né, interferi em ações, dei muito boi para vários caras, porque eu olhava, mano, quando você vai sair fora. Né? Então isso tudo começou a pesar na balança. Só que eu tinha consciência que uma hora a casa ia cair. E é essa coisa que eu falo. Onde estavam os comandantes, onde estavam as autoridades que não perceberam que o seu soldado, que ninguém sabia dessa minha história, do meu objetivo, que está se dando tão bem, de maneira assim... Não dá nem pra esconder. Não dá nem pra esconder, não tem como. Dinheiro você não esconde. Tava tão farto que não conseguia esconder. E é legal que nesse momento, quando eu vou preso no mesmo período que esse capitão foi preso. Os mesmos oficiais que atravessavam a rua para ir na cavalaria, numa cela de Estado-Maior, visitar esse capitão, foram os mesmos oficiais que foram lá querer me esculachar quando eu estava preso. Aí eu falei pra eles, vocês são todo um bando de filha da puta, porque o capitão tá preso lá do outro lado no estado de Sala-Maior, cometeu crimes piores do que eu mesmo, e vocês estão vindo aqui me esculachar. Porra! Você tá achando que sangue azul vocês vão me apavorar? Fazer alguma coisa? Vai tudo se fuder. Olha que louco. E policiais que você conhece. Com certeza você conhece que foram escoltas aí, trabalharam até com vocês também. Você lembra do primeiro... É delito que fala ou não? Delito que é primeiro... Primeiro delito. É delito que fala, né? Primeiro crime. Com quantos anos que você lembra assim, primeira parada? Primeira parada que foi. Primeira parada, você vê, que é o que eu falo. Pode ser, roubar uma manga. Não tá achando palavra, eu vou te falar. Porque eu já, assim, vamos supor, tô no interior, aí, ó, combina aqui entre nós, ó, porra, na casa do Pedro ali, você viu? Tá cheio de galinha. Porra, não faz falta tirar uma pra gente comer. No interior tem muito isso. Eu tô falando assim, primeiro assim, roubar um relógio, ou uma corrente. Essas coisas de molecagem aí, normal. Roubar milho pra poder assar na fogueira, galinha, essas coisas é normal. Né? O delito mesmo que eu cometo, uma ação criminosa, é quando num grupo escolar ali, isso é muito interessante, os pais ficarem sempre atentos com os filhos nos grupos escolares, somente quando você começa a atingir a adolescência e vai para a fase adulta. Porque hoje, muito essa necessidade de ter, que está mexendo com a cabeça dos jovens, celular, essa desinformação, faz com que os meninos, né, os jovens, os meninos, se insiram cada vez mais no crime. E hoje eles entendem até que qualquer coisinha na internet ali, a sua sabedoria, que é o tal do Raul, né, que nasce essa nova modalidade criminosa, ele vê aquilo com uma coisa tão simples que ele não acha que é quase um crime. Por quê? Porque eu não estou pondo arma na cabeça de ninguém, não estou fazendo... Mas isso é tipificado como crime. Você sabe o Raul, né? Não sei, pô. Raul é os caras que mexem com crime de internet. Desvia dinheiro de conta, né, cartão de crédito, pega informação. Como chama? Raul. Raul é um apelido que tem. Então, desde o Raul até o assaltante de fuzil, o peso da justiça é o mesmo. E vocês vão ficar presos no mesmo lugar. E de repente, de um Raul, o cara passa a ser um assaltante de banco, um traficante, um cara maior, por quê? São as fases do crime. É essa bola de neve que vai crescendo. Então, voltando a falar da forma como você falou, Vamp, O primeiro crime. Do primeiro crime, uma arma dentro de casa. Eu tinha um tio que ele tinha um 38 guardado, era que eu sabia, moleque esperto, eu via onde ele guardava. Eu tô com esse primeiro grupo escolar ali, e os molecados estão se vestindo bem pra caramba. Na época era o Adidas branco, que a gente chamava Adidas,
Lococo Maratona, esses uniformes, esses tênis, né? Que a gente sempre se espelha muito no tênis, querendo se vestir igual. E aí eu tô na banca ali ouvindo, conversando com os moleques, vai falar, não, tô fazendo isso, eu falei assim, pô, meu, mas como é que faz? Fala, não dá pra entrar. Mas se eu tiver uma arma? Se tiver uma arma, a gente monta um time. Porque ninguém tinha uma arma, né? Quem tinha que levava, um cara tinha uma arma, levava meia dúzia de moleque pra fazer saidinha. E o foco era sempre lá em São Bernardo, né? Era a modalidade São Bernardo e Santo André. Eu pego essa arma do meu tio escondido, chego nos manos e falo, tem uma arma, tem um 8. E aí a gente foi pra essa cena. Na cena, o cara que sabe grudar, o cara mais experiente, que sabe enquadrar, tem experiência para enquadrar, eu não sabia, não tinha experiência nenhuma. O que sabia é que era o cara mais velho que ficava com a arma. Então, o outro entrava no banco para ver, quando ele saía tinha um código, né? Que a hora que ele saía fora do banco, ele fazia assim com a boca. Fazendo assim com a boca, você entende que tá cheio. Aí um já ia nele, e ele já passava, eu falei, aquele ali, então ele já fez a parte dele, que foi escalar. Os outros estão ali para grudar, que chama grudar. E o outro armado é o que escore e põe o pânico, fala, segura aqui e o resto vai só pegando e sai fora, né? Então, é como se fosse umas hienas, chegam assim e saem e ninguém viu mais. Só que nesse momento, eu nem vi. Eu começo a olhar, não vejo mais fulano, não acho ninguém olhando pela calçada, foram embora. Eu peguei meu busão e fui embora. À noite na escola a gente se encontrou. E aí deu certo, a gente pegou mais... Nem vi a cena acontecer. Só que aí já veio minha parte. Porque eu coloquei uma arma. Eu não ganhei no assalto, porque eu não colei no assalto. Não fiz a cena, ninguém me viu ali, então não tenho parte. Eu só ganhei pelo fato de ter colocado a arma. E aí isso se acontece ali por umas 3, 4 vezes no máximo. Eu junto uma grana, com medo da responsabilidade do meu tio. Então acho que aí já dá pra ter um parâmetro, né? De certa forma, eu tinha um grau de responsabilidade. Ele nem sonhava que você pegava. Não tinha 100% de responsabilidade, porque a loucura que eu tô fazendo não é um cara responsável. Mas eu tinha um senso de responsabilidade, que era deixar aquela arma e não perder. Se eu perder, ia dar ruim. Então, eu vou, junto uma graninha, vou na Feira do Rolo e compro um canela seca pra mim. Compra a sua. Já não tenho mais dor de cabeça. Que é quando eu digo que foi umas 3, 4 vezes, que eu faço essa outra cena. Eu acho que, com a arma que eu havia comprado, eu acho que eu fiz uma e a segunda. Na segunda cena, eu ia cair. E como eu ia cair? Porque um dos caras mais velhos, que era um cara que já é voltado pro mal, o cara, além daquela coisa que a gente estava fazendo, daquela opção que a gente tinha, que era coisa maldosa, esse cara tinha um grau de maldade maior ainda, que era a inveja. Nossa. E aí ele falou, esse moleque é quem? Não é ninguém. Tá com 8. Ele resolveu ficar com a minha parte e o revólver para me entregar. Só que um parceiro de vivência, que é muito meu brother, que tem um grande carinho por ele, gigantesco, eu vou até falar assim, é o Tonzinho, desse tamanho aqui, meu parceiro. Esse cara pegou e falou, não, mano, deixa que eu vou mandar pro cara. E ele segurou na maldade do cara, porque o cara já tinha um histórico ruim. Quando ele me encontra, ele falou, ó, moleque, não é brincadeira. Não lembro se a expressão foi moleque. Falou assim, ó, vem cá, mano. Não é brincadeira. Não confie em todo mundo, o crime não é assim. Esse cara ia te matar e tomar seu dinheiro, eu tenho certeza disso. Então, fica ligeiro, não confie em qualquer um. Aquilo me deu um medo muito grande. E nessa época não existia facção. Não existia facção. Era maldade, não podia ter. Não tinha cobrança de nada. Cada um por si, não tinha cobrança. E era muito comum os caras te matar numa banca por causa de um tênis. Te matar depois na divisão de um assalto. Isso acontecia muito. E eu seria vítima fatalmente disso. E isso me trouxe um alerta. Me deixou com medo. E aí eu peguei e falei, ó, quer saber, isso aqui não é pra mim não e tal. Eu não me lembro se vendi minha arma, o que eu fiz com ela, mas eu dei fim nela e não fiz mais saber. E aí eu volto a trabalhar em supermercados, né? Fazendo repositor de mercado e tal. Foi quando eu conheço minha mulher, né? Que até hoje minha esposa, 35 anos comigo. Conheci ela de namoro de escola. Mas me mantendo jogando futebol, me mantendo ali junto com essa admiração que eu tinha pelo Rubão, que é o cara que me faz a proposta de entrar na polícia, eu falo, pô, eu tenho coragem e entro. E aí quando as pessoas falam assim de riqueza, hoje, com o grau de consciência que eu tenho, eu entendo que realmente o Rubão me deixou rico. A proposta de me deixar rico dele era financeira, era mudança de vida financeiramente, mas a proposta que ele me fez, talvez sem saber, a maior riqueza que ele me deu foi a atitude, o proceder e o caráter de ser um cara homem. E de ter arriscado a vida, tanto que eu nunca deixei de assumir minhas responsabilidades. Porque independente de ser criminoso ou não ter optado por aquilo, ter lesado alguém, eu sempre levantei o dedo e falei, é comigo mesmo. Então essa riqueza que ele me deu, que me faz hoje, nessa banca aqui, vamos dizer, falar essa banca, nesse churras, ser respeitado pela atitude.
Vampeta me conhece há muito tempo. Vampeta, alguma vez distorceu minha conduta da minha... Todo mundo, os caras que conhecem todo mundo tira, irmão. E você conhece de A a Z. A Z. Né? Vários amigos. Deixa eu te falar. Nessa caminhada você entra pra polícia, faz lá, você falou, passou em segundo, tudo, pô, tinha a opção de escolher aonde, batalhão, tudo. Quando você começa a perceber que os caras começam a perceber, que você falou, porra, a hora essa porra vai cair. Quem foi o primeiro cara que descobriu, ou se tocou, começou... Fora a chegada de moto, você falou, pô, o cara tinha uma 750, eu cheguei com o capitão. Fora isso, você acha que muitos companheiros do batalhão começou a perceber, ou alguém ficou grudado em você? O primeiro cara que percebeu, talvez eu deva conhecer, e eu, independente da posição política, dos ideais, eu ainda lhe tenho muito grande respeito, que ele foi meu comandante, que hoje é o Coronel Meca. Na época ele chegou na Rocan, no terceiro pelotão nosso, segundo pelotão, na terceira companhia. Não foi seu companheiro, foi um coronel que começou a perceber? Não, os companheiros do dia a dia? Foi um aspirante. Um aspirante. Que rapidamente foi a segundo tenente, depois primeiro tenente, que é o capitão, que hoje é o Coronel Dimas. Eu acho que, se não me engano, é até deputado. Ele foi um dos meus primeiros comandantes ali, mais novo. E ele teve uma percepção que um dia, inclusive, a gente conversou a respeito disso. Ele foi muito sagaz, mas ele não tinha certeza, eu não dava certeza para ele. Mas ele chegou a dizer para mim assim, pau que nasce torto, morre torto. Mas você não é pau. Eu tenho até isso na minha mente até hoje. Foi numa sala lá onde ficaram presos os caras da favela naval. Gambra, aqueles caras lá. A gente ficou ali embaixo trocando uma ideia. Ele falou, porque eu havia chegado atrasado, tentei justificar meu atraso, mas o meu atraso eu tinha acabado de chegar com droga do interior. Eu tinha passado a noite transportando. E eu chego atrasado no batalhão de manhã. E eu me reportei a ele, porque eu estava chegando e tentando justificar o meu atraso. E ele sentia aquilo, mas ele não tinha uma certeza. Mas foi um dos primeiros caras a ter a percepção que eu estava fazendo coisa errada, é ele, mas eu não dei espaço. Mas tão logo também eu fui preso, né? Mas o primeiro cara a ter a sagacidade, a percepção foi ele. Mas já aconteceu com você assim de você, naquele momento, estar policial e ser abordado por outros polícias, os caras dizendo, porra, mas você também é... Fui várias vezes. Eu abordado, tinha cadete... A primeira vez, então. O cadete tinha assim, tomei um enquadro. Meu, eu passei batido. Mas assim, não tô falando assim, saindo de uma balada, bebendo, mas assim, ser intimado no... Peraí, você é polícia e tá... Não, mas não, sabe os caras assim? Numa situação meio suspeita. Não tinha essa. Numa situação sabe suspeita. Não, sabe o que todo mundo pedia? Ô, mano, me arruma um bico desse. Me põe num bico desse. Todo mundo queria ter a oportunidade que eu tinha. Quando um olhava meio desconfiado, uns que não trocavam muita ideia, que eu já ficava ligeiro, eu falei assim, esse cara a qualquer momento pode fazer uma merda, né? Mas a maioria dos caras queriam uma oportunidade igual eu estava tendo, porque eu dizia pra eles que eu tinha um bico muito bom, que eu era segurança de uma família milionária. Mas ninguém sabia quem era essa família. E ninguém via, eu andava sozinho. Então eu ia fazer meus corre tudo sozinho, voltava, eu era cadeadão, fechado, porque a partir de mim não podia haver um problema. De mim pra baixo podia ter todos os problemas, mas de mim pra cima não podia ter problema. Que é mais um outro grau de responsabilidade. Se você é cadeado, se você é mano, você se envolve em qualquer estrutura, segura o seu BO, mano. E você teve situação de você como polícia, do seu batalhão, e fazer lá uma... Como é que chama? Operação? Uma operação aonde você morava? Cheguei aí. Chegou. E como que era a galera vendo você chegar? Não, mano, eu já ligava antes e falava assim, ó, vai ter operação na leste. Que você fazia isso, mano? Lógico. Eu vou chegar lá como? Eu já cheguei a trombar os caras assim, dos caras se assustaram. Vou chegar brabão lá, vou chegar bravo. Não precisa nem de ter uma operação, cara. Eu tive uma ocorrência aqui no centro de São Paulo, deu roubo em andamento na Paulista. Era alguma coisa de um banco, acho que dentro de uma emissora, alguma coisa nesse sentido. O churrasco tá bom que esquentou, hein, mano? O churrasco bom é esse. Fica à vontade aí. Vou deixar aqui. Obrigado, meu chefe. Tamo junto, valeu. Então, teve um roubo, eu era motorista nessa época. Eu trabalhava com uma equipe com um sargento do meu lado e mais dois praças atrás. E aí deu roubo em andamento. Eu venho numa rua ali, aqui é a Consolação e o cemitério da Consolação. Eu venho numa perpendicular ali, que acho que para baixo ficava o bombeiro. Quando a gente vem nessa pista, o semáforo da Consolação tá aberto. Eu dou uma segurada, né? Com a sirene ligada, dou uma segurada. Só que aí para um carro, bem para deixar a gente passar para um carro. Era um Voyage 92, aqueles verdinhos da época. Cheio de vagabundo. Tudo parceiro da minha quebrada. Na hora que eu olhei, e em razão do que deu no rádio, eu falei, foi os caras. Só que o sargento também se ligou. Quando o sargento se ligou, ele mete a mão na maçaneta. Quando mete a mão na maçaneta, você tem que frear. É automático. Ele pôs a mão na maçaneta e você freia.
Eu já segurei o braço dele e falei, não, conheço. Falei, não, eu conheço. Ele é o bicho, né, que é o linguagem policial, é o bicho. Falei, mas eu conheço. Né, porque ele tem um combinado na viatura. Se você não vai ser xerife. Se é alguém que você conhece, alguém da sua quebrada, você não vai arrumar confusão para depois levar para dentro de casa. Eu segurei, falei, mas é os caras. Aí o banco de trás ainda batia, falei assim, é os caras. Assim. Aí a gente passou. Porra, que louco. Passou olhando assim, manjando, e eu acelerei lá para cima, com o sirene ligado. Aí você falou, nós estamos indo para onde? Falei, vamos para a ocorrência. Mas não é os caras. Falei, vamos embora, vamos para lá. E realmente foram embora. Eu tinha conhecimento que os manos era correria, deduzi que poderiam ter sido eles, mas eu não tinha essa certeza. Na equipe ele ficou essa incerteza, mas aquela certeza pelo tirocínio policial, que eram os caras, mas eu tenho essa confirmação à noite, quando eu vou pro bar do Rubão, do meu parceiro, lá na Quebrada, que era o nosso ponto que a gente se encontrava à noite. Daí os manos chegaram, ele falou, mano, era nós e tal, pô, você falou, cara, falei, o sargento ia abrir a porta, ia pra cima e ia dar uma merda. Aí, olha o que os caras falam assim, mano, então nós vamos te dar uma parte, na época, mais ou menos 12 mil reais me ofereceram, eu não quis por maneira, falei, não, aí tinha um deles que foi junto no BO, tinha um Santana. Falei, nós vamos te dar o Santana como sua parte. Falei, não tenho parte nenhuma. Não, mas o que a gente vai fazer, mano? Pô, eu falei, só fala o que eu fiz e quem eu sou. Não preciso de mais nada. Não quero dinheiro nem nada, mano. Porque ainda tinha... Saber, porra, falei, sou correio igual vocês, mano. Você já tinha questionamento? Olha, e sem saber... E com os 3 de cá? Não. Boa, desconfiança, o resto da... Não, aí quando a gente volta pra lá, depois vai andando assim, eu falei, melhor os caras mesmo, não tinha jeito, mas é da minha quebrada, e é um combinado. Se o banco de trás falar, o outro falar, não aborda, ou falar, vou liberar o cara, você tem que respeitar. Que é o combinado dentro de uma equipe. A equipe ali é um por um e um pelo outro. E você não querer o dinheiro, não querer o carro. Você tinha. Mano, tá bom demais. Você falou isso porque você ainda era questionado dentro da comunidade, dentro da favela? Não falei porque era questionado, cara. Isso é uma coisa de hombridade mesmo, mano. Você só queria que falasse assim, eu sou do SEI. Só respeito, mano. Sou malandro, não tô no BO. Não é meu. E é a minha cara, mano. Eu tô na polícia, mas eu não sou polícia, mano. Eu sou mano. É minha cara falar pro cara sair fora. Evidentemente, quando tem um BO, eu na condição de polícia, isso, lá naquela condição, pessoal, não tô fazendo apologia. Você que já tá falando merda aí, já antecipo, não tô fazendo apologia, tô contando uma história. Sabe o que é história? É a história que eu vivi. Vai pra puta que pariu. Eu mesmo encheu o saco na internet. Aí você com conhecimento do crime e a inteligência da polícia, que você aprendeu da polícia, porra, então ficou grandão, ficou super-homem, irmão. Isso amplia o conhecimento. E naquela época, assim, tudo mais jovem, tudo. Hoje, graças a Deus, é outra pegada, mais consciente, a gente mais velho, mais experiente. Imagina só, você com conhecimento do crime e sabendo tudo de polícia. Porra. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. A gente explica muito isso, né? No DNA do crime, nos assaltos do DNA do crime. Ninguém tem bola de cristal, mano. Você tem a informação, agora você vai adaptar todo o seu conhecimento através daquela informação. Tem uma base ali milionária, tem 100 milhões. Tá bom, como que é 100 milhões? Vai estar no banco esse dia, eu vou procurar a melhor informação possível. Feriado, quem não vai estar, a estrutura geográfica vai ser por baixo, vai ser pela frente, vai pegar na força. Você vai estudar tudo. E depois você monta um time que tem a competência para fazer. Então é através do conhecimento. Não é uma coisa aleatória, o cara foi ali roubar um banco. O cara que foi tentar roubar um banco aleatoriamente, ele fica na estrada, ele tá, tomate atravessando a rua, vai morrer. Em contrapartida que eu perguntei de você ser questionado, por isso que você falou aquilo, em contrapartida a isso, aí você estar na polícia e favorecer tanto o crime, deixou você grandão dentro da galera do crime? Deixa, porque se você tá... Você é do Estado e fortalecendo os caras, quem não vai gostar de você? Nesse contexto, lógico que vai gostar. Você é carismático. É o que acontece muito no Rio de Janeiro. Muitos dos policiais que foram nessas operações do Rio de Janeiro têm total vínculo com o crime local. Muitos deles. E muitos dos fortalecimentos, muitas daquelas armas, se não 50% ou mais, foram trazidas por policiais igual aqueles. Talvez não igual aqueles que matou, mas num todo a corporação está adoecida. Conhece geograficamente tudo. Conhece geograficamente, sabe quem é, sabe... Pô, você vê no Rio... A viatura tá aqui e o couro tá comendo aqui, mano. E ninguém se estranha. Isso problema do policial já não é mais, porque se ele causar problema ali, ele não vai dar certo. Isso é uma questão de governança, irmão. Que aí é uma outra ideia para as pessoas entenderem. Por exemplo, assim, de como começar a baixar essa temperatura. Como, né, eu sei que você gosta de bola pra caralho. Por exemplo, assim, aí tá tendo muito... Que viagem, mano. Hoje tem os sites de apostas que foram todos regularizados, a maioria tem os clandestinos e tudo. E tem vários jogadores que foram pegos em partidas
Por exemplo, assim, se eu estiver vendo um jogo, pode ser, e normalmente os caras estão fazendo mais na 4ª divisão, tudo. Se eu ver um lance, botar assim esse jogo, vamos supor que a polícia me leve e fale assim, saiu que o Rick recuou essa bola ou meteu essa bola para lateral de sacanagem. Por 25 anos como atleta profissional de futebol, eu vou dizer, porra, isso aí foi verdade mesmo, essa bola aí, ele poderia ter segurado, ele não poderia ter feito essa falta que é desnecessária. Você hoje, quando vê assim, e a gente vê direto na televisão, eu acho que você é preparado para isso, por tudo que você viveu dentro da sua vida e com o conhecimento que você teve. Por exemplo, assim, quando você vê, e a gente vê vários casos aí, de os caras descer com a arma, enquadrar outro. Você sabe quem é policial e quem é do corre, o modo de caminhar, de pegar. Tem. Entendeu o que eu tô falando? Não, quando você vê. A gente tá vendo vários assaltos. Você fez uma analogia muito perfeita. Você, com a expertise que você tem do futebol, você sabe quando o cara. Mas não era pra ter feito isso. Bola e não quer jogar. Tá na cara que isso aí, ou o cara tá querendo entregar, ou tá querendo derrubar o técnico, ou querendo derrubar a direção, ou ferrar o grupo, ou não pegar a bola que o parceiro recuou para poder derrubar o parceiro. Não passar a bola pro outro. Ou não passar a bola pro outro. Olha só. Isso tudo são atitudes que, se não criminosas, lesam alguém. E aí, quando vai pro lado do site de aposta e faz isso, ele lesa toda... Inclusive, ele causa o maior problema, que é o descrédito por uma coisa que é apaixonante, que é o futebol. E os sites de apostas são lesados, eles pagam. E os sites de apostas são lesados porque eles pagam. Eu falo assim, não precisa falar nada não, a gente sabe que essa polarização que tá hoje é foda. E a gente vê um monte de coisa na televisão, no jornalismo. Certo. Você tá aqui sentado vendo, ali foi corre. Ali o cara quer corre, mas que foi polícia e exatamente. Então, com essa ótica que você tem no futebol e que eu tenho hoje por ser agente de futebol e estudar futebol, eu tenho que ter esse feeling, né? A gente pode errar, mas a gente procura estudar. É a mesma ótica que eu tenho quando eu vejo uma operação, por exemplo, uma execução. Só o jeito do cara empunhar a arma, eu não sei se o cara tem um ensino técnico ou se o cara realmente ele é perito naquilo. E sendo perito naquilo, ele foi algum agente de segurança. Da mesma forma, quando eu vejo os moleques, algumas matérias na televisão, do cara que foi roubar, e os caras falam, pô, maldoso, impiedoso, já chegou e já matou a pessoa. Qualquer perito, qualquer pessoa que tenha conhecimento, vê que aquele infeliz não estava nem preparado para ser ladrão, para assaltar. Foi com a arma engatilhada, com o dedo no gatilho, e não olhando para o lado, olhando para o outro. Se assusta. Só relou. Já matou alguém. Às vezes os caras falam assim, uma coisa é o cara vir aqui fazer assim, ó, e dá. Você vê que o cara é ruim. Ou o cara mirar assim e puxar. Você vê que o cara é ruim. Mas você vê quando é um desastre. O cara não está nem preparado nem para roubar. Então essas percepções, que a gente tenta trocar essas ideias aqui de informação, para que, se houver um julgo, haja um julgo mais isento possível, com a maior isenção possível, na busca da justiça e não de vingança. Entende? Então você penalizar, tirou a vida do cara, penalizou, mas você dizer assim, ele foi lá e ele quis matar, ele não quis o resultado. Eu já vi vários moleques chegar na cadeia chorando, desesperado. É bichão na rua, mas chegar na cadeia chorar, não ter um dinheiro para comprar um cigarro, a visita não vem porque a família não tem a condição nem de visitar. Como a gente costuma dizer, não deixou um gato na rua e quer visita. Não deixou um gato e quer... Então, para a molecada que a nossa comunicação é essa, ela vai atingir, sobretudo, pelo churrasco e futebol, nós vamos atingir... A várzea toda está olhando a gente agora. Então, e na várzea que você vê essa molecada também no entorno aí. Muitos que jogam bola pra caramba, desacreditaram do seu sonho, e os que ficam fazendo correria no entorno dos campos de várzea. Eu vi vários de vocês... E saiba que todo dia tá chegando vários de vocês chorando. Porque na rua é bichão. Isso quando não corre dos manos que vai fazer a cobrança porque você roubou a quebrada, porque você atrasou a quebrada. Porque naquela hora você fala, eu tô no meu corre. Mas depois que senta lá no banquinho para se explicar, vocês começam a pegar e falar, ô, meu irmão, dá uma oportunidade aí. Você, quando... Essa é toda uma realidade que vocês estão batendo de frente com vocês mesmos, dando tiro no pé. Quando você vai, é preso e é condenado, já não existia ainda o crime organizado, ou já existia? Não existia. E... Ele existia, na verdade, quando eu fui preso, né? A minha primeira prisão foi em 97. Eu fui pro presídio Romão Gomes, né? Aí depois em 2001 que eu vou pro presídio comum, quando eu saio, absolvido, depois eu sou condenado, sou recapturado e vou pro presídio comum. Em 97 já existia, né? As facções existiam dentro das prisões. Elas começaram a tomar as ruas e a organizar, dar um ordenamento da mesma forma como acontecia na prisão, lá por meados de 99 e 2000. Porque os presos começam a sair
para a rua e trazendo aquela disciplina e se encontrando. E se aquilo foi bom para regulamentar e regularizar a guerra que existia dentro da prisão, que a guerra na prisão era entre presos, e que tem a consciência de que a guerra não era entre nós, a guerra era contra o sistema, o índice de mortalidade dentro das prisões cai. Consequentemente, esse índice de mortalidade caindo dentro das prisões, ele repercute em cada município, em cada estado, que deixa de ser um estado violento. Olha que conta, as pessoas não morriam muito na rua. A desproporcionalidade acontecia dentro dos presídios. E em razão dele ser num determinado município, num determinado estado, o índice de mortalidade naqueles estados subiu. Quando a cadeia para de se matar, esse índice baixa. E quando traz essa disciplina da igualdade para a rua, baixa mais ainda. E aí o governo diz que tem um plano, não estou dizendo que não tem, um plano de contingência, um plano de segurança pública, bacana, tem, mas nunca foi tão forte quanto a própria consciência dos apenados e dos presos e dos manos das favelas. O que contribuiu para isso foi a consciência, e a consciência trazida por delinquentes, trazida por presos. Essa consciência não foi trazida por um sociólogo, por um político. Hoje os sociólogos e políticos estudam esse comportamento. O sociólogo ainda entende e tenta absorver e criar e melhorar essa ideia. O político não quer melhorar essa ideia porque vai se julgar incompetente de não ter feito uma política tão interessante quanto aos presos fizeram da sua própria conscientização. Então, o que vem a conscientização? A conscientização, ela deriva de uma educação. Então, se você, enquanto político, proporciona para a sociedade uma educação, um nível de qualidade melhor intelectual, evidentemente que esse cara vai saber escolher melhor. Hoje, por que o crime é atrativo? Porque, além de ter pouca opção do lado de cá, da sociedade, vamos dizer assim, civil, legal, ele tem muito mais, ela tem uma gama de oportunidades. Nessa região aqui ela tem oportunidades. Mas quando você entrar lá no miolo, lá no fundo das favelas, essas oportunidades não tem. Especulação imobiliária está acabando com o sonho dos moleques, que é o campo de várzea. Não tem mais o campo de várzea. É um ou outro CDC que está se mantendo de pé. Mesmo assim, cobiçado pela especulação imobiliária. Vai subir um baita de um prédio, essa molecada vai fazer o quê? A várzea ainda se manter viva hoje, ainda ela é muito resistente e resiliente, porque muito da várzea é em razão de quem? Dos manos que mantêm a várzea viva. Que é o cara ali que compra o uniforme, que é o entusiasta, que é o trabalhador, que é a união. Então entende, pessoal, se houver união verdadeiramente entre Estado, poder público e sociedade, evidentemente que os nossos resultados serão melhores. Mas esse racha, essa desunião e esse olhar preconceituoso para a quebrada e para a sociedade em razão de lá ter o tráfico, em razão de lá ter a origem... Por exemplo, lá na quebrada não tem um Matarazzo, mano. Lá na quebrada é um Silva. E aí como que se olha para o Silva? Mas como que se olha para o Matarazzo? Com admiração, porque é família tradicional. Nós temos que olhar para os Matarazos e para o Silva com a mesma expectativa, com a mesma percepção. São seres humanos iguais. E se alguém errou lá, está cometendo crime, o índice de criminalidade está subindo lá, é lá que eu tenho que fazer a mudança. Antes que eu tenha que construir mais cadeias. Você falou, né, que o pessoal começou a se disciplinar lá dentro, parou de se matar, né, quando começou, e isso veio para fora. Aí, depois disso, começou a crescer o crime organizado com várias facções em cada regiões, na mesma cidade, facções diferentes, milícias, essas coisas, né? Isso daí poderia voltar a ter mortes lá dentro, né, do presídio. Mas acredito que separam, alguma coisa, separam, não sei se tem destinação, como que funciona isso daí quando alguém é preso, pra não correr o risco e falar assim, viu, a gente não quer morte. O cara é preso, o cara vagabundo, bandido ou não, ele vai ser preso. Vamos largar ele a morrer ao léu ou não? Como que é feito esse esquema de... Porque meio que ficou um pouco conflitado, mesmo crime organizado, ficou conflitado aqui fora. Ficou conflitado aqui fora. Para não ir lá para dentro, as mesmas pessoas, né, de facções diferentes, e começar a voltar a matança lá dentro, como que é feito esse rolê? Sabe como o Estado fazia? Não. Por exemplo, um Jack. Não, mas vai ser um estuprador. Um Jack, um estuprador. Era um prato cheio para as autoridades pegar e jogar para dentro da cadeia. Por quê? Porque um bando de ignorantes criminosos, delinquentes, intolerantes, iam assassinar esse cara. É um prato cheio jogar um estuprador lá. Joga lá e... Joga lá e se vira. Olha só que maluquice. Faz o serviço do Estado... Mas só que quando você matava, o Estado te condenava. Mas ele jogou lá para você fazer isso mesmo. E quem vai ser o otário que vai assinar esse estuprador aí? Quantos caras estão presos até hoje, com condenações acima de 30 anos, porque foi cobrar uma conta que era do Estado, dever do Estado. Aquele preso não deveria de estar lá. Então é essa conscientização. Então às vezes quando o cara chega,
Que ele vai pro sumário que pergunta de onde você é, você conhece quem, você roubou com quem, realmente você tá num preso. Os caras já percebem na hora e falam assim, mano, então sai fora. Nem embica. Vai pra outra. Não, já sai pra gaiola, o guarda se vira, vai levar ele pra cadeia de pertinência do seu artigo. Cadeia de crimes sexuais. Por exemplo, na cadeia comum, tem a parte lá da frente da inclusão, os presos de crimes sexuais que chegaram lá, eles já ficam retidos ali e já vão esperando a remoção pro presídio do artigo dele. Não se entra para dentro da prisão comum, porque é antiético, os presos não toleram, mas também não vão tirar a vida. Olha a consciência. Porque essa conta não é deles, a conta do Estado. Mas antes agora fazia, né? Mas se o cara quiser fazer, a própria sintonia dali vai falar pro cara, é tudo no seu nome, malandro. Você quer fazer, você quer fazer? Segura. Porque aí ele vai falar o seguinte, não, mano, não tô passando por cima da palavra porque o cara é Jack. Falei, tudo bem. Com Jack, pela ordem, não vai ter cobrança. Mas já parou pra pensar na sua família, mano? Que você vai assinar mais 30? Que você vai ficar na cadeia até quando? Essa conscientização que trouxe. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente entende que a gente não é mais inimigo um do outro e que na verdade, o sistema, sobretudo a má governança, são os nossos inimigos, eu tô falando na terceira pessoa enquanto visão prisional, é essa visão que tem. Então, o Estado tem que fazer o quê? Falou, eu tenho que entender que fenômeno é esse que os caras se uniram de maneira tão forte contra nós. E o que mais pesa dessa visão da massa carcerária frente aos políticos? Os políticos não têm dado exemplo. Então, como é que você é um pai que vai cobrar do seu filho uma atitude se você não é um pai exemplar? Aí eu vou dizer como procede dentro do sistema de organização. A organização consciente, se tem que cobrar alguém, primeiro eles têm que entender se no meio deles tem alguém pisando na bola. Porque eu não posso ter um julgador que é tão pior quanto eu. Então, quer dizer, como é que eu vou cobrar da população carcerária que estão devendo? Vai, rolo, jogo, droga dentro da prisão, cobrar um cara que não é faccionado, sendo que dentro da facção eu tenho um cara devendo. Então, primeiro eu corrijo aqui. Se tiver que pagar, paga. Se passar o prazo e não pagar, vai ter suas consequências, inclusive de ser excluído de uma organização que tem que dar exemplo para a população, para depois cobrar a população. Então, imagina se o governo começa a governar a população e fala assim, ao invés de eu punir todos esses caras aqui, vamos limpar aqui dentro. Vamos perder mais da metade de governantes. Hoje você é um cara que dá palestra no Brasil todo, tá aí em todo lugar, livros, filme, tudo. Você já se sentiu assim... Aqui, né, a gente tá no churrasco aqui, eu te conheço há anos, aqui tá conhecendo o Rick aqui agora, a gente tá conversando com liberdade e tudo, com amizade. Quando você vai, há muito debate, você se sente um pouco discriminado em algumas situações, por tudo que você já passou na sua vida, a pessoa está do outro lado. Mesmo que as pessoas que estão indo lá para te ver, né? Tem essa, né? Que quem tá indo lá, tá indo tem lá muita gente que vai para questionar mesmo, para massacrar, deve ter. Isso é um famoso, isso é uma... Eu recebo você na minha casa, Vamp. É uma puta de uma hipocrisia. Eu sou seu anfitrião. Olha a forma como eu estou sendo recebido aqui. Você tem por ética a obrigação de me respeitar. E eu tenho por ética, como seu visitante, te respeitar. Eu já tive em podcasts que o embate foi tão forte, a provocação foi tão forte que eu me mantive na minha disciplina, na minha calma. Trazendo explicações e ponderações com o máximo de responsabilidade sem fugir da verdade para a pessoa. E depois que eu vou embora, o cara pega toda aquela informação e começa a distorcer, colocando títulos e legendas que não correspondem com a realidade do que eu falei, para atrair o público. Os famosos cortes. Famosos cortes. Então, quer dizer, tem uma forma de você trazer o corte e chamar a atenção do seu público para ele. Só que você não pode ser irresponsável ao ponto de colocar, de repente, uma silhueta no peito de uma pessoa por conta de um corte mentiroso. E se é um cara que só lê manchete, não lê a matéria na íntegra? Vai andar na rua e vai dizer que você é pilantra. Aí um cara foi dizer pra mim assim, mas você tem que entender, Ângelo, que esse é o rolê da internet. Falei, mano, a minha vida não é rolê da internet, minha vida é conscientização. Eu tô usando esse veículo de informação aqui pra mudar a vida das pessoas, não pra fuder a vida das pessoas. Então eu não admito. E se você não sabe o que é reputação, aprende agora. Reputação vale mais do que a vida. Eu não vou andar por aí com a minha reputação arranhada não, mano. E quando eu tive minha reputação arranhada, dentro da cadeia eu paguei minha conta. Sem um risco, sem dever nada pra ninguém. Então, quando eu falo com propriedade, eu sei o que eu estou falando. Então, se você é do rolê da internet e a sua dignidade, a sua hombridade, a sua reputação não vale nada, isso é um problema pessoal seu. A minha vale e eu vou brigar quantas vezes forem necessárias. Mano, antes da gente ir pro assunto,
para a mudança da sua vida, eu queria fazer uma pergunta. Como que era quando você ia cometer um delito junto com a galera, um assalto e tudo mais, a possibilidade de matar? Como que você via isso daí? Assim? Irmão, como que você fala, cara, pode ser que eu tenha que matar alguém? Os problemas que eu tive em relação à morte foram todos oriundos do tráfico. Treta de vagabundo. Fita de assalto. Sempre o risco mais reduzido possível. Mais reduzido possível. Porque a vida é em primeiro lugar, a nossa, principalmente. Então, se eu não quero perder minha vida, eu tenho que reduzir essa possibilidade de atrito. E salvo se acontecer alguma coisa, foi alguma falha, mas aí você vai escorar para ir embora. Você não vai escorar para tirar a vida de ninguém. Entendi. É por isso que eu sempre, nos meus times, eu venho de uma época que a molecada que começou a fazer um trampo comigo, alguns deles vão ouvir o que eu estou falando, que muitos estão na rua aí, graças a Deus, noutra vida. Eles falavam, pô, eu lembro quando o negão falava, pega um fuzil. Porque o fuzil tem um poder intimidativo muito grande. Ele é desproporcional. Um tiro de fuzil estampido assusta qualquer um. E lá na época que eu delinqui, né, não agora tão famosamente, lá na época, lá mais há 15, 20 anos atrás, que eu empregava esse tipo de uso, então você pegava para intimidar. Quando você parava de frente com uma viatura que você colocava um fuzil para fora, os caras já paravam. O cara não vai. E nisso você já vai trocando de carro e saindo fora porque você não quer o atrito. Entende? Então, e muitos também desses trampos, já estava tudo certo. Então a viatura vai passar, vai atirar, mas vai atirar para outro lugar. Assim como o resgate. Resgate de preço, estava tudo mal, troca de tiro, nada, tá tudo certo, tudo arregado. É tiro no concreto e quem tem que sair vai saindo e vai embora e é feito todo um circo, mas ninguém quer tirar a vida de ninguém. Por quê? Você usa, em primeiro lugar, a mente. E olha só, mal aplicada. Onde eu usava toda essa sabedoria e conhecimento? Mal aplicada. Hoje eu uso nos roteiros de cinema e hoje eu uso para contar a história no podcast e dizer para a pessoa que o crime não compensa e não vale a pena. Puta merda. Já teve emboscada, que, por exemplo, vocês vão fazer um assalto, vocês vão dar uma saidinha ali por algum lado, a polícia meio que tá sabendo, que vocês vão sair por ali, vai dar o tiro pra cima, né? E alguém era combinado e o cara era trairagem. Alguém roeu o acordo. Trairagem não, é isso, roeu o acordo? Não, roeu o acordo, o couro come, mano, não tem jeito. Aí traíra é traíra. Aí tiro pra tudo, aí tiro na cara mesmo. Você vê o cara dando de verdade, ele vai tomar de verdade também. Louco. Nossa. E como que foi você? Palavra é palavra, mano, em todo lugar. Aqui nessa mesa, em qualquer lugar, palavra é palavra. É isso aí. E como que foi? Por que você... Do mesmo jeito que eu perguntei, por que você resolveu? É isso mesmo, né? Então a palavra do... Você viu? Como é o nome lá do parceiro que veio aqui com a Maria? Ah lá. O de começou. Sentiu um cheiro diferente. Ele falou que ele conhece o... Como é que é? Ele conhece a mexerica pelo cheiro. Ele sentou aqui e falou assim, esse aí é a mexerica diferente. Ele tentou dar uma cantada em mim, não colou, viado lá. Ele tentou dar uma cantada em mim, não colou, aí depois ficou fazendo graça. Ele foi falar que Coca-Cola era fruta? Que vagabundo. Palavra é palavra, malandro. Da mesma forma que eu perguntei, né? Por que você, né? Por que você foi pro crime e tal? Por que você resolveu? Qual estudo, né? Que você quis ter, que você tomou pra ir pro crime? Por que você resolveu sair do crime? Primeira coisa, cara. Não foi a cadeia me reabilitando. E como que você conseguiu sair também, né? Tem essa. Acho que é o mais difícil, vou falar as duas partes pra você ver. A primeira, eu já não estava suportando ver o tamanho sofrimento da minha mulher. Minha mulher engordou, minha mulher emagreceu. Minha mulher teve, acho que é psoríase que chama, né? Aquele estado emocional que a pessoa fica com o corpo todo cheio de ferida. Ela passou por uma metamorfose muito grande. E aquilo já vinha mexendo comigo. Outro episódio, aí depois eu vou fazer fechando outro episódio, era ver como está o comportamento dentro da cadeia, muita molecada nova, não ouve, sabe, você vai ficando preso um tempão, um moleque novo chega e nem desacredita de você, e você já ferve, você fala, meu, eu vou acabar arrumando mais um tempo de cadeia aqui dentro. Que é um moleque novo que vem e que só vai entender na hora que você pega na orelha e fala, ô, mano, desculpa aí. Mas ele vai testando sua febre. Então aquele ambiente já começou a me cansar, consciência minha. E aí, um fator muito, muito fundamental foi quando minha filha virou mocinha e estava maior e teve que passar pela primeira visita vexamentosa. Os caras fez. Teve que tirar a roupa junto com a minha esposa. Nossa. E aí quando me contou aquilo ficou, assim como foi aquela proposta de eu ficar rico, que mexeu comigo, aquilo mexeu comigo.
E eu fui nesse processo lentamente, me desplugando e saindo cada vez mais. Eu não tinha mais interesse. E como eu saí, a pergunta que você fez, se é fácil sair ou não, cara, você tem que ter a consciência do que você fez. Você sabe do seu passado? Você lembra do seu passado? Eu sei do meu passado. As tretas que tive, as correrias que fiz, e tinha certeza plena, absoluta, que eu não devia nada pra ninguém. E quando eu abandono o crime, que eu saio da cadeia, eu tinha muita grana na rua, sabe o que eu fiz? Quem não me pagou não me deve nada. Porque se você quer realmente se limpar, eu não posso ficar dependendo do dinheiro sujo para me garantir. Tanto quando eu falo do Guilherme, né, que é meu sócio na Elenco Esportes, que eu chamo ele do homem da bifurcação, a gente estava na mesma churrascaria, estava rolando um debate de uma fita ali, e a gente resolvendo um negócio de futebol, propósito de futebol, quando eu entro de cabeça no futebol, mas estava ali do lado, a bifurcação, por isso que eu chamo ele de uma bifurcação. Ele me encontra no meio e fala, você é um cara inteligente. Porque o Guilherme, a expectativa que ele tinha quando ele me conheceu, que ele fosse me conhecer, é que fosse um cara, mano, e pai, poucas ideias, sabe, aquelas coisas. Mas ele encontrou um cara, né, didático, de certa forma, culto, letrado. Eu tinha já feito uma faculdade, tinha feito bacharel em administração eu fiz bacharel em administração de empresas e MBA em gestão de marketing esportivo. Verbalizava bem, tinha um pensamento cadenciado e com um objetivo lógico, mas frente àquilo eu tive que ajudar a resolver uma situação no mesmo ambiente, ajudei a resolver e voltei e falei para ele, você tá vendo? Não é isso, eu não quero isso para mim. E nesses mesmos ambientes, vários manos vinham e falavam, mano, você conhece todo mundo lá do outro lado do mundo, você conhece o pessoal na Baixada, vamos, só anda comigo, já liga alguém, uma subida, uma descida, um doleiro. E aí eu entendi na minha mente que é o seguinte, se eu colocar vocês dois em contatos e eu tô fora, eu tô fazendo, porque em algum momento você vai falar, mano, deu bom ou deu ruim? Mano me fortaleceu. Deu bom ou deu ruim? E se der ruim, o cara vai vir me encher o saco e falar, pô, você me apresentou o cara, mas eu falei pra você que eu não tinha nada a ver. Só que nisso, quem tá ouvindo? A polícia tá ouvindo. A polícia tá ouvindo e por mais que eu fale que não, ele vai falar assim, olha lá, os dois manos falando, foi você que apresentou, tá aqui os positivos, vou me ferrar. Então eu zerei toda e qualquer comunicação. Eu tenho comunicação, com vários manos tenho. Como é que você tá, mano? Tudo bem? E a família? Saiu, graças a Deus. Ou então encontra a família, como é que tá? Manda um livro meu pra ele, manda uma lembrança, fala, ó, pô, me ajuda. Fala, eu não consigo ajudar como eu ajudava quando eu era do corre, né? Que é o dinheiro sobrado e é o dinheiro da correria, você tem que fortalecer. Hoje eu trabalho e meu dinheiro é suado pra caramba, mas eu consigo ajudar com R$300. Eu consigo ajudar com... o advogado lá, deixa que a próxima parcela eu pago. Porque é respeito pela pessoa. Eu estive lá, eu sei como é. Eu não estou fortalecendo o crime, nem colaborando com o crime. Eu estou sendo uma posição humana e o meu dinheiro é de origem lícita que eu posso ajudar quem eu quiser. Porra, demais. Dentro das minhas condições. Eu não consigo ajudar porque eu ainda estou na fila da luta, do garimpo. Entende? Então, essa mudança que te traz o respeito, essa postura com a sua responsabilidade jurídica, com a sua responsabilidade enquanto cidadão e com a sua responsabilidade que você tem com a história que ficou para trás. Tem uma música que chama-se Salve Geral, Dexter e Dom Pichote, que tem um trecho da música, que quem canta é o William Magalhães, que ele canta assim, o brilho do horizonte, asfalto traiçoeiro, como atravessar se a luz se apagou, sem olhar para trás e sem dizer adeus. Quando eu saí da cadeia, que eu olhei para trás, essa muralha vai ficando para trás, você vai indo, você fala assim, mano, tem vários caras que eu amo ali, gente boa pra caramba que ficou, mano. Eu queria que eles viessem comigo também. Eles têm que querer também, né? Mas uma coisa é importante, eu não quero voltar mais. Nunca mais. Nunca mais. Porra, demais. E a polícia sabe de tudo que se passa? Exatamente, sabe de tudo? Sabe, a polícia sabe quem é. Os caras falam, por que você anda em paz? Eu ando estritamente em paz porque a polícia sabe de mim através dos outros. Não precisa saber através de mim. Meu dia a dia está exposto. Exposto, né? Telefone é o mesmo telefone desde quando eu saí da prisão. Meu documento, conta bancária, endereço, minha casa. Não preciso enrolar o telefone em nada, não preciso tirar modo avião para chegar na minha casa. Meu endereço é esse. Então eu vou para casa, o meu trabalho, o meu cotidiano está aí. Trabalho, socializando com as pessoas. Jogo beneficente, quebrada, ver um jogo de favela, ir lá jogar na favela, trocar uma ideia com os manos, ficar na minha casa. Eu transito como um cidadão livre, como um cidadão comum. E como eles sabem a verdade? Eles sabem a verdade porque eles estão sempre monitorando os métiers. E nesses métiers, tem grampo telefônico, tem ganso, tem informante. E tem o próprio cara que não é ganso nem informante, mas ele é envolvido com a polícia. Fala, não, chefão, ali já era, ali é poucas ideias. Mas posso botar fé? Pode botar fé. Já teve alguém que era, tipo assim,
teve conflito, você como, né? Como do mundo do crime, o cara, a polícia, depois que saiu, o cara falou assim, porra, nunca imaginei que se fosse sair dessa, hein? Na verdade, eu tive um mais ou menos igual a esse, foi quando eu estava em um campo de várzea, assistindo um jogo, fui ver uma partida de um garoto interessante que o pessoal falou, e nisso você tá na quebrada, vai chegar todos os manos, a gente é referência, né, meu? Minha história é pública. Então o pessoal veio, e aí, mano, como é que tá? Uns que não conhecem, uns que já ficaram comigo, tiraram uns dias, outros que conhecem, e estão ali. E de repente os caras ainda estão em atividade, que a polícia sabe disso. E eu fui espreitado de longe pela polícia. E o meu carro é um carro bacana. Quando eu saio, aquela viatura estava me esperando, o cara me enquadra. Quando ele me enquadra, ele começa a me hostilizar. Daí eu falei assim, então o que você quer dizer que se eu tava lá com os manos, eu sou mano. Na sua visão, daqui me vendo lá com os caras, você teve a visão que eu sou mano. E agora, na visão de lá pra cá, me vendo aqui enquadrado, eu sou policial? Eu tenho funcional? Recebo o salário do governo? Não. Falei, então por quê? Se eu estando conversando com um policial aqui, não sou mais policial, porque eu estou conversando com os manos, eu tenho que ser mano. A maldade está na sua mente. Eu falei, agora eu tô com você aqui, né? Você vai fazer o que você quiser, o papel tá na sua mão, é você quem decide. Se vai aparecer alguma coisa no meu carro, se você vai falar que eu fiz alguma coisa, é tudo com você, mas a consciência é sua. Aí o outro polícia mais consciente falou, não, mano, deixa quieto, tá, ô, mano, da hora, valeu. Porque tinha um cara consciente, mas tinha um que no mínimo era 0 quilômetro, sabe? De RE, 0 quilômetro querendo fazer nome em cima de mim. Só que eu vou fazer o quê? Eu não vou resistir a nada, o papel tá na mão dele. Só que eu sei quem eu sou e sei como me defender. Não tem que xingar ele de filha da puta, nem de falar que ele é pilantra, nem nada, nem sair escrachando, nem nada. Ele é só um cidadão que ainda precisa de viver um pouco mais para aprender o que é ser homem. Porra, louco. Vamos lá. Porra. Caramba, hein, já passou uma hora e pouco já, hein, mano? Caralho. Então vamos lá, aqui, Ângelo, sim ou não, se você quiser também esticar, fica a seu critério. Vamos lá. Acredita que todo mundo merece uma segunda chance? Porra, obviamente. Obviamente. Sou prova viva disso. Você já emocionou vendo alguém repetir a sua história de superação? Muito. Eu recebo mensagens diárias de cara, mano, você é meu espelho. E aí a minha responsabilidade aumenta. Você imagina, não é eu... Tem que manter a persona agora. Tirando minha família, meu trabalho, os meus amigos, eu não vou decepcionar jamais, mas eu tenho um peso de responsabilidade ainda maior porque tem gente que eu nem conheço que está se espelhando em mim. Imagina se eu pisar na bola. O cara vai te acompanhar, né? Por isso que chama seguidor, né? O sistema carcerário cria monstros? Muitos. Por que cria monstros? Essa situação que eu falei. Jogou um preso que não tinha nada a ver. Jogou um preso contra o outro. E aumenta. Jogou um preso contra o outro. A gestão pública, assim como a vida no cotidiano, ela é repleta de estratégias. Mas tem governantes, sobretudo de segurança pública, que tem estratégias, através de livros, que ele adota de colocar um preso contra o outro para poder gerar o caos e aí ele legitimar a sua ação. E eu, então, na condição enquanto preso, que eu optei por leitura e literatura, eu saí dessa rota de colisão que eu deixei de ser ignorante. Porque você é ignorante, você se torna intolerante. Então, quanto mais ignorante uma sociedade para certos governantes, imagina a necessidade da ignorância do preso. É aí quando o preso aprende a verbalizar, a ler, a entender de direito, ele deixa de cometer brutalidades e muito provavelmente ele vai largar dessa vida. Porque a informação lhe torna grande. Pô, demais. Você já teve medo de contar toda a sua história? Cara, vou dizer pra você que Jesus foi traído. E era o único perfeito na Terra. Você imagina que eu não tenho receio de alguém distorcer as minhas ideias ou se incomodar com o espaço que eu tenho ocupado de conscientização e querer me atrasar ao lado? Tenho. E os meus advogados estão permanentemente em alerta, sobretudo vendo o que eu estou falando, vendo os comentários que as pessoas fazem e até me orientando para eu não me perder na minha fala, porque eu não posso deixar a emoção e a coisa virar visceral, ela tem que ser consciente. A minha fala tem que ser consciente. O arrependimento liberta? Não entendi, por favor. O arrependimento liberta? O arrependimento liberta muito. O arrependimento seguido do perdão. Se só se arrepender sem perdoar, não adianta. Não liberta. Você continua escravo. E todo mundo recebe a mesma oportunidade para se transformar? Nem todos. A oportunidade, como dizia Martin Luther King,
A liberdade nunca vai ser oferecida pelo opressor. Ela vai ser conquistada pelo oprimido. Porra. Então eu conquistei minha liberdade, irmão. Ninguém me deu. Evidentemente que alguém faz o ato de me dar, que é assinar, mas aquilo foi uma troca de respeito e de confiança. Então aquela confiança, eu investi nela para fazer jus àquela confiança. Mas ninguém me deu. O processo de transformação, o processo de saída é nosso. É uma semente que você planta dentro de você mesmo. Que aí as pessoas vão começar a respeitar porque os frutos vão ficar cada vez mais saudáveis. Você como criminoso, posso? Sim, pode. Criminoso, ex-criminoso. Você como ex-criminoso, você ficou em algum momento com a sua comunidade ou com as pessoas na rua, você ficou prepotente, soberbo, subiu pela cabeça e falou assim, eu sou fodão? Não teria durado. É? Porque quanto maior, maior a queda. Essa é a contrapartida? É a contrapartida. Eu não conheço um que se não estiver no caminho mais rápido da morte, se não chegou nele, se ela já não chegou... Ninguém, mano. Essa soberba não existe. Porra, que da hora. Ó, antes da gente... Eu quero fazer uma pergunta antes da gente terminar. Eu quero, lógico, saber como foi parar, né? Onde você está hoje. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores. Opa. Começando aqui pela Subif, que é a nossa carne maravilhosa. Uma lembrança pra... É a nossa carne. Aí, arrumei um voucher com a mulher, porque eu tô 2 dias fora de casa. Vai garantir. Hoje eu abri que tem muito programa que dá, sabe o quê? Com um monte de... Papelão? Então vou provar. E ainda ganhou um boné de final de semana, hein? Abre aí. Quando eu vou fazer o churras na casa, eu vou pôr esse boné. O nosso de verdade, porque os caras, às vezes, botam... Subir. Bota papelão, mano. Não tem nada. E tem carne aí dentro, Só não vou pôr esse boné porque eu vou desmanchar o cabelo, eu tenho um trabalho já. Já vou entrar no ar já, ao vivo. Aí mostra pra nega velha pra ela saber que tá trabalhando. Se eu crescer, eu garanto. Fala, irmão. Pô, da hora. Sou a gente tem um novo parceiro. Maminha. Uma maminha e um chorizo. E um chorizo. Fora a churrasqueira que vai chegar. A churrasqueira já vou falar. Não, ela vai chegar em casa geladinha, mano. A nossa nova parceira aqui do Campeões da Resenha, Germânia, também mandou uma lembrança pra você. Wilson. Já vai valeu, Germânia. Tamo junto, hein? Coisa linda, hein? E o nosso primeiro parceiro aqui do Campeões da Resenha, sua agência Seu Brinde. Pra gente ser sempre lembrado por você, jamais esquecido. Abre aí que tá pra você fechar, tem que completar esse churrasco da sua casa, né? Tem que completar. Abre aí que tem uma parada aí. Tem alguma coisa aí. O bagulho é elaborado. Tem alguma coisa aí. Ô, Vamp. O que tem aqui, Vamp? Vê lá. E a frase? Só zapiando, hein? Seu primeiro assunto da mesa... Caramba, foi fofoca, não haverá tempo para progresso. Caramba. Da hora. Obrigado. Prazer, irmão, ter você aí. Quem foca no progresso não tem tempo pra fofoca. Caralho, vocês... Porra, agora me emocionou, mano. Olha, pessoal. Pra gente ser lembrado, jamais esquecido, né, mano? Verdade, irmão. Eu vou... Tipo, embalsar, mas ninguém vai mexer nisso aqui, né? Não, isso aqui não vai ser pro uso, isso aqui... Caramba, cara. Pô, que da hora, cara. Pô, aí você... Porra, amizade é aqui você me tirou a emoção mesmo, cara. Deixa eu guardar aqui pra não te atrapalhar. Aí só a gente sobre é... Porra, mano, que lindo, demais. cara. E quero agradecer também a Aqui Alimentos que tá com a gente aqui há tanto tempo, né, não, velho? Pô, maravilhoso demais, né? E ó, pô, se ligou, né? Olha quanto tempo nós estamos fazendo um churrasco sem bagunça, irmão. Sem bagunça, sem fumaça, sem sujeira. E você vai conseguir. O churrasqueiro fazendo. E o churrasqueiro conseguindo trocar ideia, irmão. Desenrolando fácil. Normalmente o churrasqueiro fica afastado. Todo mundo não dá tempo, né? Sabe a vantagem de um cara preguiçoso como eu pra fazer churrasco? A vantagem é que a minha mulher vai fazer churrasco sem reclamar agora. Mano, vai fazer. Vai trocar ideia, vai trocar ideia. Ela tem paciência, eu não tenho, então ela vai colocar aqui, é facinho. Não vai precisar de coifa nem nada. Ó, e todo mundo que quiser uma de inox também, né? Canuto já vai receber a dele em casa. Aproveita agora a Black November. E todo mundo que tiver assistindo o programa, quiser uma de inox como essa, uma de sobrepor, a gás, elétrica, vários acessórios, é só entrar no site dinox.com.br ou clicar nesse QR Code que está aqui do lado. Lá você vai ter todos os nossos produtos, todo o nosso portfólio, você pode escolher. Na hora de finalizar o carrinho, você coloca o cupom resenha. Ele vai dar 10% de desconto, você vai fazer 10 vezes mais churrasco. Mas exclusivamente nessa Black November, se você entrar em contato com a Dinox, você vai acompanhar que os descontos estão bem melhores. Guarde o nosso cupom para qualquer época da vida. Mas agora na Black November a gente tem preços muito especiais. Quero agradecer também a nossa Erin Marketing, essa produtora maravilhosa, que está com a gente aqui no Campeões da Resenha, produzindo essas imagens incríveis, os cortes, trazendo esses conteúdos
convidados maravilhosos. Obrigado, Elimarte, que faz parte do Grupo Pomin. Estamos aqui dentro do Grupo Pomin, né? Os nossos patrones. Os nossos patrões, assessoria contábil, fiscal, tributária, tudo que você precisa para sua empresa, para sua holding familiar, para sua pessoa física também, você pode contar com o Grupo Pomin. Obrigado, pessoal. Sem vocês, nada disso aqui estaria acontecendo. E, irmão, antes da gente finalizar, porque a gente tem que marcar outra, porque não deu tempo não deu tempo nem de passar por todas as etapas. Mas como foi? Não sei se eu posso dizer, você estudou muito para isso, mas como que foi meio que cair de paraquedas no cinema? Não, cara, qual é a trajetória para eu chegar no cinema? Olha que interessante, né? Eu comentei até com a minha esposa, quando a gente foi fazer a palestra agora no Fórum CEO Brasil, lá na Bahia, a gente andando pelo jardim ali, indo para o momento da palestra, eu falei para ela, sabe quando essa palestra começou? Quando eu comecei a escrever o livro lá na cadeia. Deus já tinha preparado esse momento pra gente. Foi a confiança, a perseverança, né? Saber que era possível. Então, quando chega no cinema, é tudo consequência da sua mudança, da sua atitude. Então, é como Jesus diz, né? Creia em mim, né? Creia no Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu começo nessa trajetória, né, de trabalho, que eu conheço o Guilherme, né, que aí a gente vai para a Elenco Sports, da Elenco Sports a gente cria um selo de musical, um selo de trap, que a gente lança vários artistas, e aí eu era um executivo dessa parte da gestão dos artistas. A Paranoide Filmes, que é a produtora do DNA do Crime, né, que produziu conteúdo para a Netflix, tinha interesse em fazer um teste com a Mariá, que é a irmã do Rariel, que era a nossa artista, cantora também, até hoje. Eu, como executivo, eu tomo conhecimento do que está acontecendo através de uma secretária nossa, entro em contato com o pessoal, eles começam a me explicar a trama, que era uma trama policial e tal. Na sagacidade que você tem que ter como empresário, como executivo, eu tenho diversos outros artistas. Eu ofereço testes, né? Mostro para eles o nosso catálogo de artistas. Então a gente marca para mais 4 deles, fora a Mariá, e eu acompanho esse teste. Quando eu acompanho o teste, eu vejo que ele está se desenvolvendo bem, eu tinha outras atividades, eu vou embora. O diretor de elenco, que é o Alonso, entra em contato com a secretária, né, que trabalhava com a gente, e fala, olha, ele é o Ângelo do Poder Secreto, lá do documentário. Então veja bem, o Poder Secreto ele nasceu ontem, através da literatura, quando eu comecei a escrever o livro na cadeia. Que ele ganha forma aqui na rua depois da publicação, que eu começo a ir para os grandes centros acadêmicos fazer palestra. O Gabriel Feltran me descobre na Universidade Federal de São Carlos, que eu fui levado pelo professor Wagner Marques, que é um professor de História da PUC, ele é doutor em História. Ele conheceu, eu dei o calhamaço do meu livro para ele ali, né, as escritas originais. Ele me ajudou na publicação desse livro, ele me leva para a Universidade Federal de São Carlos. O Gabriel Feltran me conhece, me convida depois para conhecer o livro dele, Irmãos, uma história do PCC, que é um livro de pesquisa de 18 anos. Ele entende, junto com a produtora, que eu sou o pilar central para discorrer aquela história, né? Um cara que viveu a história. Através da Boutique Filmes, a gente faz esse documentário, né? Que é o Poder Secreto. O Poder Secreto me fez ser reconhecido pelo Alonso, diretor de elenco ali da Paranoide, que me propõe um teste. Eu, atarefado pra caramba na música e no futebol, meu sócio fala, tá maluco, o Guilherme? Você tem que fazer esse teste. Se tem um cara que tem a cara dessa série, é você. Eu falei, mas eu nunca atuei, cara, não sei o que é isso. Não, vai lá e faz. Você vai passar. Fui lá e passei no teste. Você é o verdadeiro artista. Isso, aí passo nos testes. Quando eu passo nos testes, vem o roteiro, tem que ler o roteiro da minha participação e eu começo a ver alguns furos nesse roteiro. Evidentemente que muito natural, porque é uma escrita não pela vivência, uma escrita pelo conhecimento dos roteiristas. E aí a gente faz essa troca, a vivência do meu lado e mais 2 outros parceiros, que é o Kleber e o Moisés, que também fazem parte da consultoria do roteiro. A gente começa a corrigir esse roteiro, ajudar na elaboração, numa sintonia fina nele. Ele ganha corpo, o meu papel cresce muito, né? Então aí eu passo a ser ator, consultor de set e ajuda na preparação de elenco. Então olha como eu amplio dentro de uma única oportunidade. Essa oportunidade só foi possível por quê? Porque um dia eu fiz faculdade, irmão. E fazendo faculdade de administração de empresas,
por mais que você tenha uma vivência, a ciência, ela é um plus que você tem, que na hora que alguma coisa passar por você, você fala, peraí, aquela experiência da acadêmica te faz agarrar aquela oportunidade de transformar aquilo em algo positivo. Então, sendo um administrador de empresas, a oportunidade apareceu, eu não deixei de agarrar ela, aí pegando mais a minha vivência, sintetizando tudo isso, me fez ser o lobo da série DNA do Crime. Pô, era pra ser você mesmo, né? Tinha que ser. Pô, que da hora, né, Vamp? Cacete, hein, cara. Né? Mano, que história... Eu não acredito nela até agora também. Que história mais louca É benção, né? da sua vida. Pô, que da hora, que baita privilégio de estar aqui com você hoje, hein, mano? Privilégio meu. Pô, o Vamp já conhece, então pra ele é meio que normal, né? Eu tô com o Penta, mano. Eu nunca. Ele é meu amigo, é o Vampeta, mas ele é o Pentas, não pode esquecer isso. É igual eu falo pros caras, ó, olha o detalhe que eu vou falar, ô Vamp, legal, isso aqui até fica pra várzea, pros manos verem aí. Olha que coisa sensacional, cara. Você deve passar por isso também, artistas passam por isso, sobretudo quando o cara não tá mais vendo outro métier. Eu fui jogar bola recentemente, na várzea, eu não gosto de ir. Jogo lá onde eu moro, lá. Mas eu fui jogar na várzea, os caras me convidaram para um campeonato. Nas finais, eu fui no campeonato, olha só. Eu entendo que é provocação, irmão. Eu tô jogando bola na lateral ali, um maluco lança essa na minha orelha ali, porque nós estamos ganhando. O maluco lança na minha orelha assim, ei, vai gravar podcast, mano. De repente ele quis falar, vai gravar podcast para me provocar, ou de repente ele quis desdenhar de mim ou querer me humilhar porque eu venho de uma posição e como se gravar podcast fosse coisa de bunda mole, né? É coisa de cidadão trabalhador, mano. Entendeu? É mais uma modalidade profissional. Mas aí eu ali dei uns 3 passos e filtrei aquilo. Então quer dizer, já que ele quer me desestabilizar jogando, eu lancei pra ele o seguinte, meu truto, eu faço podcast, mas você não pode ignorar a história, meu mano. Porque há uns anos atrás eu tava matando gente. Deu aquela apagada pra dar aquela... Pra dar uma segurada. Pra mexer no psicológico. Ele veio me atacar, me desestabilizar no jogo que a gente tá bem, mas eu dou essa nele. Ele absorveu bem e ficou naquele... Eu internamente. Só que um personagem do lado plugou essas ideias. Só que plugou essas ideias e já ficou acelerando até o último. E enchendo o saco. Falei, maluco. Aí, por que você quer? Eu falei assim, eu fui zoar, naquela coisa de cadeiro, né, mano? Que você tirou uma cadeira, você sabe como funciona pra você bagunçar com o cara, né, meu? Aí, o que você tá querendo? Eu falei, tô querendo fazer amor com você, mano. Pra deixar ele irritado na beira de campo. Ele não vai entrar na minha mente. Eu tô jogando, eu preciso de produzir. Embora não é certo você discutir com torcida nem nada, mas como é várzea, a várzea já explica tudo, pode tudo, né? Então eu já fui desestabilizar ele. Beleza, jogamos ali, ganhamos os caras 3-1 e tal, acabou o jogo. Eu vou lá nesse primeiro mano que falou, vai gravar podcast, me deu um abraço, cara, e falou assim, eu falei assim, eu entrei na sua mente, você tentou me estabilizar, digo, parabéns, obrigado e tal, e fui pra cumprimentar o mano. Fui pra cumprimentar o mano, ele continuou dando decisão. Eu falei, firmeza, mano. Ele é a nossa firmeza, mano. Aí, pai, chamou de um monte de palavrão e tal, eu só olhei pra ele assim, tá bom. Continua. Qual que é a moral da história, irmão? Os caras falaram assim, mano, mas você não pode olhar pra torcida e tal. O maluco tá atacando. Eu falei assim, é um jogo de mente, eu desestabilizei ele. Mas o outro que tem nada a ver com o assunto se desestabilizou e começou a falar cada absurdo, que eu não sei quem ele é, não quero nem saber quem ele é. Se ele tem poder, se ele não tem poder, eu quero só dizer pra ele que é o seguinte, malandro, você tá na beira de campo e tá moscando. Vocês tentaram me atacar e não aguentou a resenha. E eu tô aqui com o Vamp contando a resenha que você moscou. Eu tô dentro da sua mente até agora. Entendeu? E rindo de você, porque você quis arrumar confusão e confusão não vai arrumar nada. Sabe o que vai acontecer? Se chamar pra nós trocar uma ideia, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai trocar uma ideia. Eu não posso ser violento com você, porque não é opção minha, e você não pode ser violento comigo por várias razões. Porque você está na várzea, porque é futebol, e porque você sabe como funciona, e que não existe mais isso entre nós, que a guerra não é entre nós, nunca foi, e o futebol não é razão de guerra. Futebol é arena de união. Tem resenha, tem provocação, mas quando acaba o jogo, irmão, é da hora dar um abraço, igual seu parceiro fez. Me deu um abraço e você ficou lá. Tá, deve estar que nem um garnizé até agora, enchendo o saco. Então essa, sem nomes, é só para você entender que eu gosto de você, que você é da hora, que você fomenta a várzea. Da hora. É igual eu, vagabundo velho de várzea, mas eu não vou mais, não, tô cansado de várzea. Não aguento mais essas oreadas. E pra fechar, irmão, pra você ter vivido os dois lados da moeda, qual a lição mais valiosa que você deixa pra quem assiste, né? Pra quem tá te conhecendo, pra quem assiste? Eu acho que a missão mais valiosa, irmão, carta de 1 Coríntios, né? Ainda que eu... Né? Sem amor eu nada seria, né? Resumidamente, é isso, sem amor você nada é. E o que é o amor, mano? Do amor deriva muitas coisas. Deriva respeito, deriva compaixão, deriva empatia,
deriva superação, que você tem que se superar em razão do amor. Então a mensagem que eu deixo, mano, procura o caminho do amor. Não é amor de beijo, mano. É amor de sentimento, de respeito. Eu sei que nós somos seres humanos e falhos, a gente pode ficar até ferrado da vida em determinado momento. Mas se você tiver sempre a sementinha do amor falando ali na sua orelha, você não vai fazer besteira. E a sua vida vai ser sempre melhor. E as energias que vão te circular ali são muito melhores. Porque o amor só traz coisa boa. Ângelo Canuto é muito amor, não é não? Que da hora. E aí, diretor? Tamo no time, né? Tamo, né? É isso então? Falei tudo, não esqueci de ninguém? Não? Fechou, velho Vamp? Tamo junto. Mais alguma coisa? Irmão, Valeu, Que meu churras, irmão. hein? pô, Obrigado, você meu irmão. curtiu? Demais. Você curtiu? De verdade Demais, mesmo? tá Pô, louco. que Demais, massa, demais. mano. Rique. Puta privilégio, prazer enorme. fazer esse churras Prazer pra em você, conhecê-lo irmão. também, meu mano. Pô, espero que a gente continue essa caminhada juntos, aí essa amizade. Velho Vamp já se tornou meio que... Sempre foi meu ídolo, mas é meu irmãozão hoje. Não tem como não ser, né? É, espero o que a Vamp, gente né? prolongue aí essas... É o cara que botou ordem na esplanada dos ministérios. Né? Aquela rampa é minha. A rampa é minha, né, Vamp? Pô, demorou. Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto. Valeu, velho Vamp. Obrigado, irmão. Tamo É isso aí, junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ó, se você gostou, deixa seu joinha aí, ó. Deixa seu like, comenta, compartilha. Com todo mundo, para esse vídeo chegar para o maior número de pessoas e o nosso podcast ter muito sucesso, igual a história de Ângelo Canuto. Até a semana que vem. Um beijão. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.